Fala, rapaziada, Benzer Marketing aqui, mais uma vez com um episódio maravilhoso, tá? Hoje a gente vai falar sobre histórias de superação, futebol, e que eu me reconectei aqui, na verdade, vamos falar de conexões, né? De reconexões, que é super importante também. Estou aqui com dois convidados maravilhosos, pessoas que tiveram um tempo na minha vida, um no colégio, outro no futebol, e assim, cara... dois homens de Deus, a gente está aqui para exaltar o nome de Deus também, falar de história de empreendedorismo, né, da parte de trabalho de personal trainer. Então você que está aqui assistindo esse episódio vai ser muito beneficiado em todas essas áreas. Tá? E eu tô aqui com eles, Limão, meu parceiro. Obrigado, e Felipe irmão. Soares. Junto, beleza? Irmão. Cara, fiquem à vontade, esse é um momento para vocês se apresentarem. Queria também dizer aqui já, antes de vocês se apresentarem, cara, tô muito feliz estar aqui com vocês dois, né? É uma realização de um sonho, cara, esse podcast, e estar aqui com pessoas que fizeram parte, um pouquinho de parte da minha história lá atrás, do Felipe no colégio, ele no futebol. Cara, eu tenho certeza que vai ser um dia, assim, abençoado. Então, fiquem à vontade, podem se apresentar. Pô, irmão, é um prazer, primeiramente, estar aqui e acompanhar a tua evolução, né? Não só na tua parte profissional, que tu tá se sentindo realizado agora, né? Amém, irmão. Mas, pô, também na parte espiritual, né? Que é o mais importante. Então, assim, fico feliz de verdade por você. E vambora, vamos tocar isso aí, vamos pra frente. Bora. E aí, Filipão? Fico muito feliz também, irmão. Obrigado pelo convite, tá aqui, é uma honra. A gente já se conhece aí há longos anos. É muito maneiro ver o início desse projeto, ver o teu trabalho, ver o teu crescimento, o amadurecimento também. Pediu para se apresentar, eu sou Felipe Soares. Fui jogador profissional de futebol também, atuei profissional por 10 anos. Hoje eu estou empreendendo no ramo de educação física, vamos dizer assim. Eu tenho CT de futevôlei, em sociedade com mais 2 amigos. A gente vai falar um pouquinho mais ainda, tem muito papo pela frente. Mas desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui e tenho certeza que vai ser um dia muito abençoado. Amém, irmão. Pô. E eu não me apresentei, né? Eu sou Alexandre, só que mais conhecido como Limão. Limão, irmão. Eu também sou profissional de educação física, já formado, mas trabalho também na área de esporte. Eu trabalho na Vila Olímpica, né? E também trabalho no CT Laia, dando aula lá de futebol. Na Vila Olímpica eu dou aula de ginástica localizada, de futsal e, enfim, diversas outras coisas. Show de bola, irmão. E vou te falar, esse cara aqui, pra quem não conhece, foi o meu lateral esquerdo, irmão. Um cara que dava trabalho, irmão, uma correria, um fumacê. E assim, cara, o nome dele é Alexandre Borges. Só que se você perguntar no futebol, joguei com o Alexandre Borges. Ou vou achar que é o nadador, Alexandre Borges, ou ninguém vai saber. Agora, se tu falar assim, irmão, joguei com Limão. Limãozinho, pô, esquece, irmão. Lateral esquerdo, brabo, jogou comigo no Botafogo. E eu queria começar aqui o episódio, pra gente começar mais tranquilo. A pergunta que não quer calar. Eu quero saber, você que tá aí quer saber, o Felipe também quer saber. Irmão, por que Limão? Cara, então, cheguei no Botafogo, né, com 13 anos de idade. E assim, pô, todo mundo quando eu cheguei lá já tinha apelido. Cheguei lá, tinha o Bazuca, Exalta, Venezuela. Pô, cheguei lá, meu irmão. Cara, irmão, a gente vai achar um apelido pra esse cara aqui. Primeira coisa. Ele começou a me olhar assim. Ô, Limão, chega aí. Não, que isso, do nada, pô. Irmão, já existia um outro Limão, pô. Essa é a parada. 9-4, já tinha lá, já existia esse Limão. Aí achou que eu parecia com o Limão. Entendi. Aí ficou Limão. Pô, porque eu pareço que eu... Mano, eu tinha... Já era, não sem muda. brincadeira. Eu tinha aqui várias teorias, menos essa. Sabe o que eu pensava? Você vai para o moleque da panturrilha, alguma parada relacionada a Tem isso. um Limão ali, porque a panturrilha é porque não dá pra ver no podcast. Mas, irmão, absurdo. Isso desde novo, né, mano? Desde novo, biotipo genética, né, realmente. Cara, que doideira, mano. Mano, vou contar a história com esse cara. Não, olha que doideira aqui. Não é brincadeira. Eu falo que Deus não faz nada por acaso. Irmão, a gente tava aqui no off conversando. Na minha cabeça, eu conheci o Felipe no colégio e o Limão no futebol. Nunca se passou dentro da minha cabeça que os dois se conheciam. Chegou aqui, aí o Felipe, irmão, eu tenho uma história com o Limão. Pera aí, segura, que eu não sou, irmão. Eu falei assim, eu quero dividir isso junto com vocês. Então, irmão, fica à vontade pra contar essa história. Irmão, se liga, a gente rolava uma peladinha lá no Passarido, lá na Taquara. E aí, irmão, pelada boa, Rafinha Diniz... Aí, o Ferinha? Só moleque bom. Homem de Deus também. Michel também foi. Mano, tinha uma galera, só moleque bom, só moleque que jogava na época. Não sei se tava geral de férias, armaram um futebolzinho lá. Aí, daqui a pouco,
Só uma pergunta, foi jogo contra ou foi só pelada mesmo? Acho que foi um jogo contra. Foi jogo contra. E aí tinha... Tu lembra do Moreste? Lembro. Moreste, Claro, meu irmão, pô. pô. Então, o Moreste também tava. Falei, caraca, meu irmão, o time dos caras é uma panela do cara. Aí, eu não esqueço disso Me nunca. botaram numa furada. Alguém chegou assim e falou assim, irmão, marca aquele baixinho ali que ele corre pra caralho. Quem era? Irmão. Eu acho que vocês ainda ganharam esse jogo, A mano. benção aqui, Eu acho que irmão. vocês ganharam esse jogo ainda, não Acho ganharam? que a gente ganhou, Acho que mano. vocês ganharam, a gente jogou lá. Acho que até o Theo tava, se foi um jogo que eu me lembro. Eu assim. acho que o Theo... Mano, aí, pelada muito bom, mas esse cara aqui não parava de correr um domingo. E Parava, eu jogava mano. de volante. Irmão, ela não pode marcar aquele baixinho ali que ele é fumaça. Botaram na Aí furada. quando tu falou que ia convidar ele, eu falei, mano, eu Cara, vou ter tem que que contar essa história. Não vai Cara, ter que como. Bom, doideira, porque eu não mano. lembrava. Pô, isso é muito Legal. maneiro, né, Irmão, cara? Legal demais. Não, juro por Deus, isso deve ter uns 15 anos. Mano. Aí, Isso, pô. Isso aí. A gente É era, muito era tempo. só molecada. Tempo. Porque Limão 9... Sou 98. É, então eu sou 98. 9,5, sou um pouco mais velho. Mas, tipo assim, era essa galera. E, mano, pelada boa, boa, boa. E falaram desse... É como tu falou que ia vir, mas vou ter que contar essa história. Pô, não que vai. doideira, né, mano? Interessante, não sabia também. Pô, vou te mano. falar, e esse cara aqui corria muito mesmo, mano. Muito. Tipo, pra quem tá Tinha um vendo ele, preparo físico é absurdo. fora da curva. Cara, né? pra quem É, tá vendo o tinha Limão diferença. hoje, com esse shape aí, imagine uma criança, que a gente era criança, mano. E já tinha esse jeito. Moleque, ele já tinha esse shape. Não tem como. Não tem como, mano. É, a gente viveu esse futebol também, né, irmão? Viveu, mano. Pô, Nossa, eu era muita na história. capa também, mano. Eu, Não, pô, engordei bom, depois também, bom, vivi muito muita bom. coisa, né, mano? Mas assim, Bem, cara, é absurdo, né? E uma parada que eu queria falar agora com o Felipe, cara, assim, de verdade, eu sei que tu se apresentou aqui e tudo mais, mas eu queria, porque eu sou assim, eu quando convido alguém aqui pro podcast, porque realmente eu sigo a pessoa, irmão. Eu sigo, eu acompanho, e a gente mesmo de longe, né, mano? Eu acho que até a gente também, mano, isso é muito legal da galera das antigas, que a gente tem meio que mesmo muito tempo afastado, mesmo a gente estando, a gente sempre torceu um pelo outro, né, Sim, mano? Isso aí, A mano. gente acompanha de longe porque, cara, a Acompanha vida a evolução, adulta, a gente tá, mano, na correria mesmo, não tem jeito, mano. A gente, Rotinas diferentes. Né? rotina, Isso aí. E graças a Deus hoje a gente Não, tem a rede bastante. social aí que Ajuda, é né? uma ferramenta que... exato, e a gente não tinha essa parada. Então, assim, cara, a gente tá se reconectando hoje, depois de muitos anos. Mas, cara, eu sigo esse cara, isso desde a da época do colégio. Ele sempre foi um cara, um homem de Deus. Eu, cara, pra quem tá acompanhando a minha história, me converti vai fazer 7 meses, então tem muito pouco tempo. Mas muito tempo atrás, esse cara me deu uma palavra, e eu vou entrar nesse assunto, lá atrás, no colégio, mano, eu tava passando por alguma dificuldade, não sei se tu vai lembrar disso, mas assim, eu tava num momento, eu acho que eu tava num relacionamento conturbado, no colégio, alguma coisa tinha acontecido, muito provavelmente eu tinha feito alguma besteira, porque eu vivia fazendo isso, né, no colégio, não Quase tem não jeito, eu era um gostava. cara assim, muito doido no colégio, e esse cara me ligou, que na época a gente ligava pras Ligava. pessoas, tá? Vocês que não sabem disso, é só discar, a gente discava o telefone e ligava. Hoje em dia tem WhatsApp, tem Instagram, mas esse cara me ligou e ele, cara, do nada, ele me ligou. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu fui convidar ele aqui pro podcast, eu falei sobre isso com ele. Ele me ligou e cantou uma música pra mim, mano, que na época eu não entendia. Eu nunca tinha... Cara, eu não tenho por que ficar mentindo aqui. Eu nunca fui homem de Deus, mano. Eu acreditava muito em Deus, mas nunca vivi da palavra, não tinha entendimento nenhum. E essa parada aí, cara, me marcou até hoje. Ele me ligou e falou uma música... Eu não sei se a música é do Thales Roberto, mesmo mas sem eu entender. conheço pela voz do Thales Roberto. E ele cantou essa música pra Irado, mim, mano. irado. Que doideira. Tu lembra dessa parada, irmão? Cara, eu cresci no meio evangélico, né, mano? Desde os meus 2 anos de idade, ministro de louvor, na igreja Imobarra. Um abraço pra todo mundo lá que me viu desde nenenzinho, meus pastores. E, cara, eu sempre fui muito sensível às coisas de Deus, sabe? E uma coisa que eu aprendi que quando Deus, mano, envia uma palavra pra gente passar pra alguém, ou que seja uma mensagem, ou que seja um louvor, cara, não interrompe esse trajeto dessa mensagem. Não tenha vergonha. Você, que de repente tá com uma palavra aí pra entregar pra alguém, não deixa essa palavra presa no seu coração, porque essa palavra pode mudar a vida de outra pessoa, como hoje aqui, sei lá, 15 anos depois dessa palavra, hoje tá o Ian aí adorando, louvando a Deus. Mano, é muito maneiro ver isso, a transformação que Deus fez na tua vida. E eu vejo que naquela época, não porque eu era melhor que você, ou tava, mas foi Deus me usando como um instrumento pra tua vida, né? E é uma música que diz sobre
mesmo que a gente não entenda o que a gente está passando, a gente tem que confiar em Deus, né? E a gente, muito no meio do futebol, vive isso o tempo inteiro, né? Muitas das vezes a gente passa dificuldade, tá num clube que de repente não tá da forma que a gente quer, a gente tá se dedicando da melhor forma e às vezes as coisas não estão acontecendo. Confia em Deus. Confia porque o momento vai chegar, né? E aquela época, Deus me usou como mensageiro pra tua vida, pra te abençoar. E, cara, eu lembro disso. Eu lembro como se fosse nitidamente, hoje, mano. assim. Eu lembro onde eu tava, mano. Eu lembro que eu tava saindo do MV1. Eu tava naquele... Hoje não é nem MV1 mais, né? Hoje Acho que é Intelectus ali. Mas eu tava ali na estrada de Jacarepaguá ali, mano. Saindo ali do colégio, ele me ligou. Eu tava caminhando ali até o Mundial, sei lá, mano. A gente andava muito naquela época. Não tinha Uber, né, mano? As pessoas não sabem que pegava uma carona com alguém de baixo. Ônibus, ia andando, mano. E eu recebi essa ligação e aquilo ali mudou. E assim... E é legal, mano, se você pegar a letra da música, porque era mesmo sem entender mesmo. O nome da música é mesmo sem entender. E eu não entendi a mensagem que ele quis me dar naquele momento, mas de alguma forma, aquilo ali tocou meu coração. E, cara, hoje que eu vivo da palavra, eu entendo qual que foi essa mensagem pra ele. E o que ele falou, cara, pô, é o que a gente vive. O evangelho, uma vez que chega até você, não é mais sobre você, é sobre o outro. Isso aí. Então, assim, cara, eu gravo muitos vídeos também pra internet. Depois, é engraçado a gente falar sobre isso. Ontem eu tava a gente chama lá de GT. Mas que é o GC, tem alguma igreja que é célula. A gente tava num grupo e ontem a mensagem foi sobre isso, irmão. Assim, o pai da mentira é Satanás. E Satanás, ele acaba trazendo algumas mentiras pra gente que a gente acaba acreditando. Que você não é bom, que você não é pra você falar. E eu, quando eu me converti, logo assim, no primeiro mês, segundo mês, começou a vir uma vontade muito grande de falar o nome de Deus, de fazer conteúdos, já que eu sou um gravador de conteúdo, de falar a palavra de Deus. Sim. E Satanás, com certeza, hoje eu tendo um entendimento, ele trazia esse engano pra minha vida. Não é pra você fazer isso. Cara, quem é você? Tenta te acusar, né, mano? Tenta te acusar. Roubar a tua identidade. Cara, se você... Querendo apontar o teu passado. Você falou isso, cara, Satanás, ele vai fazer de tudo pra atingir a tua identidade, né? E você pode declarar, cara, você é filho de Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Então, assim, cara, como tu vê que uma coisa interliga a outra, cara, é muito maneiro. E trazendo pro mundo agora do futebol, né, cara, que você trouxe grandiosamente aí falando, a gente lida muito com altos e baixos, né, mano? Todo momento. E eu queria entender, cara, de você, assim, eu acompanhei de perto, a gente jogou junto, pra quem não sabe, no Botafogo, a gente ia pro Caio Martins, a gente ia pra Ilha de Mocanguê, a gente treinava ele no meio da Ponte Rio, Niterói, né? Esse cara aqui foi, por muitos anos, assim, um cara de confiança, porque, pô, eu que era goleiro, irmão, tem que ter a confiança total na zaga, tanto eu pra ele, quanto ele comigo. Então, assim... E a gente sempre foi amigo fora do campo também, depois, né, de mais velho. Na vida errada sempre também a gente se conectou também, e embalado. Agora e agora a gente se conectando mais uma vez. Mas eu queria entender como que foi esse movimento, cara. Assim, eu não lembro, assim, da tua história de fato. Você sempre foi um homem de Deus. Eu não lembro, assim, de fato, porque, cara, a gente vive tanta coisa no mundo do futebol. Isso aí. Eu queria entender essa tua relação e como é que foi, como que você parou de jogar bola e hoje trabalha como personal trainer para quem tá iniciando no futebol. Cara, queria entender um pouco dessa tua história aí. Então, assim, irmão, eu, desde criança também, desde que eu me entendo por gente, até os meus 7 anos, mais ou menos, o meu pai, ele sempre foi evangélico, entendeu? Então, assim... Eu cresci até desde os meus 7 anos dentro da igreja. Então eu sempre tive a palavra comigo ali. Tava sempre indo pra igreja, sempre buscando e tudo mais. Então assim, pra mim, sempre fui da igreja, sempre tava caminhando e tudo mais, só que eu não parti do princípio de que, assim, o Espírito Santo, ele tá sempre falando com a gente, entendeu? A todo momento, ele mora dentro de nós. Ele tá falando com a gente, por mais que a gente não dê voz, a gente não escute. Então assim... Falando de igreja. A gente comecei ali, caminhando com Cristo, no começo e tudo mais. E aí eu me encontrei no futebol. Aí meu pai me levou, começou a me levar e tudo mais. Só que meu pai, ele era, mas ele ainda não vivia o evangelho de fato conforme tem que viver, entendeu? Enfim, decisões que a gente começa a tomar na nossa vida. E, meu irmão, comecei a treinar no Botafogo, comecei a jogar. Com 15 anos peguei seleção brasileira. Eu lembro disso. Então assim, irmão, as coisas foram acontecendo na minha vida muito rápido e, assim, absurdamente, muito novo.
peguei patrocínio da Adidas com 15 anos também, fiquei um ano patrocinado. Então, assim, as coisas aconteceram na minha vida, tudo muito novo e muito rápido. Até tu assimilar isso, tu fala, calma aí, caraca, irmão, é difícil. Não só pra você, mas também pra tua família, entendeu, irmão? Com certeza. Então, assim, vem muita informação pra tu de fora que tu acaba ficando muito assustado, porque é a coisa muito nova, é empresário, tu começa a vir tanta informação, é dinheiro, não sei o quê. Então, nessa fase dos meus 15 anos pra 16, eu tava no Botafogo. Viajei pra Dubai, fui campeão em Dubai com sub-18, no caso com os 9,6 na época. E eu voltei, retornei com o Botafogo. Tu pegou aquela viagem de Singapura? Não, foi Dubai mesmo. Dubai? É. Na verdade, não foi nem Dubai, foi Abu Dhabi. Aí fui campeão lá. Aí voltei, retornei. Aí meu primeiro jogo aqui no Rio, assim, já tinha tido uns problemas com o treinador e fui jogar contra o Nova Iguaçu, lá em Tropes. Lembro. Chegou aí pra lá, não chegou? Longe demais, velho. Muito. Deus me livre. Aí, irmão, a bola... A gente sempre treinava essa situação, irmão. Sempre treinava. Impressionante. A bola veio do outro lado do time adversário, virou. Era até o Leão que tava do meu lado ali. Só que o meia deles ia abrir no ponta. Só que eu fui tentar adivinhar o passe, dei um passinho pra frente. O pontinha deles fez o facão, entrou a bola entre eu e o zagueiro. Aí já era. Porra, irmão, a gente treinava isso direto. Ouvi Não sai pouco, antes. né? Não sai antes. Não, ouvi pouco. Intervalo sacado. No intervalo me sacou. E a gente não entende muito Não essa entende, parada. não quando a gente é entende. mais Ali novo. já foi uma virada de chave na minha vida. Que aí meu pai se estressou, chorou e tal, porque ele já tava vindo já numa sequência comigo que já tava sendo Quem estranha. que era o treinador na época? Era o Felipe Tigrão. Um abraço. Mas assim, Pô, foi o mesmo cara que me sacou, mano. eu não tenho nada Eu nem contra, lembrava não, disso. Felipe, não. Pelo Não, também contrário, não, eu quero irmão. que Deus abençoe sempre a vida deles e de todo mundo também que eu participei no futebol. Nada contra mesmo. E aí me sacou, me tirou, beleza, tudo certo. Fiquei, né, puto na hora ali, sentei lá, fiquei de boa, mas por dentro, né, meu pai desceu, meu irmão, falou pra caramba com os caras lá. E eu já tinha uma proposta do Corinthians. Só que o meu desejo era ficar no Botafogo na época, entendeu? Eu queria ficar. Enfim, a gente tomou a atitude de ir pro Corinthians. Chegou no Corinthians, joguei 1 ano no Corinthians. Eu lembro dessa Cheguei lá parada jogando também. e tudo mais. Assinei 3 anos, cheguei lá jogando. Meu irmão, quando eu ia pro terceiro jogo, eu sentia a posterior da coxa no pênalti, pô. Batendo pênalti pra ir pro jogo contra o Santo André. Ian, incrível. Dali, o ano todo eu tive sequência de lesões de posterior de coxa. Tudo muscular. Ficava 3 meses, voltava, treinava, fazia fortalecimento. Estourava de E novo. estourava de coisa. novo. Esquerda e direita, as 2 pernas. Chegou um momento que os caras falaram pra mim, irmão, é psicológico. Psicológico, você não consegue, tá conseguindo e tudo mais. E eu queria jogar. Na fase de 16 anos, pô, eu quero Voando. jogar, não quero saber de dinheiro, não quero saber de nada, eu quero jogar, irmão. Aí saiu, aí eu tive a oportunidade de ir pro Flamengo. Era o Noval, tem um abraço pro Noval aí também. Eu lembro. Super Ele gente tá até boa, hoje lá, maneiro. pô. É, acho que agora ele até saiu, mas não É? sei, não tenho certeza. Aí retornei pro Flamengo. Cheguei no Flamengo, era o Gilmar na época, Gilmar Popoca, Pô, foi o treinador. meu melhor treinador. Joguei com o Theo também. Aí, cara, enfim, aí cheguei no Flamengo, já não tava a mesma situação, aí realmente parte técnica tava um pouco abaixo. Mas assim, comecei a enturmar, comecei a jogar, joguei alguns jogos e tal. Assinei 1 ano, os caras não renovaram. E aí saí. E aí fui batendo clube em clube. Fui no Tigres, joguei no Nova Iguaçu, joguei profissional no Nova Iguaçu primeira vez. E aí depois saí, aí fui batendo nos clubes. Chegava em clubes, só que teve uma hora que eu chegava em clubes que eles, tipo assim, tinha clube que não pagava. Eu ia, não recebia, ia pra São Paulo, não Essa recebia. maioria, né, irmão? Maioria, né? Joguei no A Angra, gente vai falar sobre não me isso. pagou. Falei, irmão, e pô, pra gente começa de cima, quando tu cai assim, tu fala, caramba, irmão, que baque. E eu ali na luta, né? Ia na luta. E a idade e mesmo. afastado de Cristo. Eu tive uma dificuldade muito grande disso, porque assim, eu sempre joguei em time grande. Quando eu Não fui é que a gente falava disso quando na eu escola. bati pro Profi, foi o Macaé. Aí eu não tô desmerecendo o Macaé, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, irmão, Pô. a gente tá acostumado com uma outra rotina, né? Mas Exato, pode seguir na pô, tua exato. história pra aí. Eu não tinha Aí, meu irmão, continuei indo e, tipo assim, afastado de Cristo, sem a palavra de Deus ali presente na minha vida, né? Sem vivenciar o evangelho de fato. E, cara, foi luta, Ian. Foi luta, assim como você passou, acredito que o Felipe, ele também passou. Irmão, batendo e nada, ia pra clube e nada, não recebia. E como é que foi o teu momento, assim, de chave de decisão? Assim, cara, vou parar, porque essa hora... Aí foi o último clube meu, que foi em 2020. 19 essa pra hora, 20, essa que foi hora é pandemia. difícil, mano. Essa Foi hora é pandemia. difícil até por conta da Muito. família, mano. A gente tá no futebol, eu vou falar um pouco sobre, vou deixar você concluir, mas a gente tá no futebol, irmão, às vezes
No meu caso, era muito mais sonho do meu pai, mano, do que meu. E a família acaba atrapalhando um pouquinho, né? Uhum. Mas No como é que caso, foi não, era o meu sonho realmente estar ali, entendeu? De vivenciar o futebol. Eu queria chegar de fato. Eu queria, tanto que eu persisti até onde eu consegui. Então, assim, eu queria realmente virar. Claro que a família influencia e tu tem uma pressão psicológica dentro de casa, por mais que não seja efetivamente ali falando pra tu continuar, mas que tu sabe que existe porque tu vivencia aquilo. isso aí. Tu tem ali, teu pai, tua mãe tá ali te impulsionando, entendeu? Então, querendo ou não, é uma pressão psicológica. Tu coloca o teu dinheiro dentro de casa. Então, assim, Sim. tu pensa em tudo, em tudo. Aí foi 2019 pra 20, que eu fui pro Cascavel. Falei, irmão, eu já não queria ir, já não tava afim. Aí chegou o empresário, queria me levar lá. Fui na força até do presidente, assim, foi numa barca boa. Cheguei lá, irmão, comecei a fazer a pré-temporada e tudo mais, treinando forte e tal, pra começar, era até a primeira divisão do Paranaense. Maneiro. Jogar contra o Curitiba, Uhum. atrás do Paranaense, era até uma boa oportunidade. Irmão, fiquei lá 4 meses fazendo a pré-temporada, amistoso e tudo mais. Cara, Covid, o presidente pegou Covid, Caraca, mano. Caraca. entrou na UTI, arrendou o clube, veio uma outra empresa, assumiu o clube, todo mundo que era do presidente foi embora, pô. Aí dispensaram. Eu falei, irmão. Mano. Aí dei a carta branca, aí conversei com meus pais, falei, não. Eu já não tava querendo ir, acredito que agora... Ele já tava com quantos anos? 2020? Cara, eu tava com 22, 23 anos. Isso aí. Pode crer. E É aí novo, tu... né? Assim, novo, pô, novo pela bagagem que você já tinha. comecei. Desde muito novo, né? Totalmente diferente. Tipo, eu não joguei em grande, igual vocês começaram. Eu comecei em time pequeno, aí já fui pra São Paulo muito novo, aí fiquei rodando o interior de São Paulo pra caramba. Depois já fui pra fora, novo também. E aí entra no que o Ian falou, irmão. Vocês começaram, Botafogo. Pô, o Ian jogou nos 4 grandes, né? É mesmo, mano. Ian. Eu comecei no Fluminense. Eu comecei no Fluminense, do Fluminense fui pro Vasco, do Vasco fui pro Flamengo, do Flamengo, Botafogo, e aí, Macaé. Pô, tipo assim, mas respeito ao Macaé. Pô, adoro vocês, irmão, mas, cara, o Macaé não é grande, não pô. É grande, né? Entendeu? Lá em Macaé é grande até, sabe? É o único clube que tem. Tem o Macaé e o Serra Macaense. Isso aí. Quem tu conhece? O nome da cidade é Macaé, pô. Isso aí. Mas assim, é difícil, mano. Muito. E só pra tu deixar tu concluir também, assim, cara, é muito difícil, mano. Eu quero saber da tua história também, porque realmente não sei, mano. Da tua história de profissional e de por que você parou também. Mas, cara, é muito difícil, mano. Tem muita gente que tá assistindo aí, acha que a vida de futebol é um morango. Tem gente As que pessoas tu parou de jogar, irmão, porque eu não queria, primeira coisa. E porque oportunidade, mano. É uma, mano, 1% da galera que jogou com a gente tá rico, pra virar, mano. Isso aí, a galera tá batendo cabeça, tá jogando. Que não é errado, mano, porque é o sonho da pessoa. Claro, mas assim, pô, claro. cara... Você tem que entender também o processo. A grande maioria não é um mar de rosas, como a galera acha, né? Mas conclui só aí, terminei, mas já tinha... Assim, na minha cabeça, eu terminei terminei minha carreira ali como jogador, até com a cabeça tranquila. Conversei com meus pais, tava bem psicologicamente. Falei, cara, tá tranquilo, esquece isso. Eu quero viver minha vida de boa, vou fazer minha faculdade, vou estudar. Aí foi aí que tu partiu pra... Aí eu comecei a estudar educação física, exatamente. Aí fiz minha educação física. Após a educação física, me aproximei de Deus. Porque assim, irmão, pra quem é espiritual, tudo é espiritual. Entendeu? Eu acredito nisso. Acredito que as decisões que nós tomamos lá atrás, no futebol, baseado na nossa vontade própria, da nossa alma, foi uma coisa que Deus não queria, entendeu? É isso, mano. Então, assim, toda decisão que a gente toma baseada na nossa vontade é contra a vontade de Deus, irmão. É isso. Porque é a vontade de Deus que prevalece na nossa vida. Então, assim, eu entendi isso depois de um tempo. Claro que foi um processo difícil. Mas eu falei, irmão, graças a Deus por isso, pô. Sim. Jesus está aqui para me dar uma outra oportunidade. É isso. Ele mano. morreu por mim, então eu vou viver a minha vida agora estudando, trilhando meu novo caminho, entendeu? E vou continuar vencendo, E perseverando, irmão. mano. Perseverando, Tem muita exatamente. gente que acha que, por exemplo, é muito maneiro o futebol. Eu tive meu último episódio aqui, pra quem acompanhou, com o Caio Rangel, com o Pedro Pires, que jogaram com a gente também, são da mesma geração aqui, mais ou menos. É muito boa, muito cara, forte. e eu perguntei aqui pro Pedrinho, eu falei, cara, será que se você tivesse deslumbrado mesmo, Flamengo, coisa e tal, e ele tava bem, tu não teria se afastado da palavra de Deus? Ele falou assim, com certeza. Tá ligado? Cara, Deus sabe de tudo, mano. Talvez não era pra gente seguir. E tem muita gente que acha que, pô, futebol, só porque você não virou um grande jogador ou virou
um jogador super reconhecido mundialmente, que você foi um jogador fracassado. Não, irmão, o futebol Tá me deu louco. muita coisa. Pô, Até aí que eu vou entrar Agradeço até na tua muito ao história, futebol. mano. Que provavelmente a história do Felipe aqui coincide muito com a minha, que é um cara que é empreendedor. Irmão, o futebol me ensinou coisas que nenhuma faculdade iria me ensinar. Tá maluco. Entende? eu costumo falar que o futebol, ele traz coisas que tu leva pra tua vida toda, em mano. qualquer relacionamento, Irmão, eu em sou tudo, um em empresário melhor tudo. É, por causa do futebol. por causa do futebol. Lógico, sem dúvida. Entende? Então, Isso aí. assim, cara, em relação a tudo, cara, assim, o futebol, eu costumo falar que, assim, eu, graças a Deus, sempre tive uma estrutura familiar muito boa. Mas quando a gente se depara com futebol, a gente se depara com várias realidades, mano, que não são a nossa realidade, mano. Isso aí. Então, assim, você aprende muito, mano, a entender que o teu amigo ali, o teu parceiro, tá no mesmo lugar que você, que até você virar, Outra você não realidade. ganha nada, mano. É. Tá no mesmo lugar que você, só que tu vai pra casa e tem comida. O cara vai pra casa, às vezes Isso aí. nem tem casa. Isso aí. Eu lembro do Tuninho, mano. Não sei se tu vai lembrar Pô, do Antônio. Moleque, a gente deixou ele num lugar, ele pegava carona comigo, aí ele deixou assim, a gente, cara, mas quer que a gente deixe vocês aqui mesmo? Quero, você quer sair meio com vergonha. Quando vi, estavam morando debaixo da ponte, mano. Olha só, irmão. Muito forte. O cara né? treinava no mesmo lugar que eu. Então, no Forte, futebol, você é apresentado a diferente várias realidades que eu acho que, por exemplo, pra geração de hoje em dia, cara, você não só pro futebol, cara, você colocar o teu filho em qualquer esporte, cara, vai colocar ele de Vale frente muito com a outras pena, realidades, mano. Isso aí. E vai ensinar muito mais E do que desde qualquer novo, né, irmão? faculdade, A do que pressão qualquer desde curso. novo ali, desde isso, criança. Tu... E eu acho que a gente, né, mano, que esteve dentro do alto rendimento, a gente sabe a cobrança que é desde... mano, Imagino isso aí, vocês que jogaram em clube grande, né? Tipo assim, por exemplo, vocês iam jogar contra o Bangu, que eu joguei... Era obrigação ganhar. Obrigação. Isso aí. A Tipo gente- assim, não tinha opção. isso aí. Bangu no Caio Martins. Tá bom, tem que ser 5-0. É Isso isso. Tem que amassar, É não... absurdo isso, moleque. Entendeu? Fora os jogos ruins que tu faz, que tem um colega do teu lado ali que quer a tua posição. Exatamente. Então, assim, irmão, tu fica ainda contigo tem a mesmo cobrança aqui, ó, interna, né? exatamente. Porque, tipo assim, da mesma forma... Pô, a tua posição, então, irmão, goleiro. Irmão, depois É que isso assume a titularidade pra tirar... É difícil Irmão, tem que pra ser uma caramba. parada muito, né? E, assim, entrando nisso que você falou sobre o que o futebol traz pra gente, pra hoje, o que a gente vive, né, irmão? Eu tenho vários exemplos. Por exemplo, comprometimento, irmão. Horário, Isso aí, disciplina. Irmão, quer me deixar agoniado é atraso, mano. É isso aí. Absurdo, mano. Ó, tu marcou aqui com a gente, todo mundo chegou aqui 20 minutos antes. É 3 mesmo, ex-atletas. Irmão, É isso aqui que É tu falou importante, agora, né? mano, a geração nova não entende, Não mano. entende. Mano, Cara, parece Mas é que tá falta de brincando. esporte, é Tá falando falta, brincando. né, Cara, tá o horário, irmão. Porque você tem que fazer. A geração nova tem uma dificuldade do tem que fazer. Tudo quer debater. Irmão, não debate não, parceiro. Só faz. A gente, Só irmão, faz, só faz. a gente viveu. Parece que é uma parada muito dura, mas Mas cara, não é a isso realidade. nos trouxe para uma realidade hoje de ser pessoas comprometidas, pô, com caráter. Irmão, eu posso não ter sido sempre de Deus, mas o caráter, mano, o meu caráter foi formado ali, mano. Profissionalismo, né? Cara, profissionalismo É. desde novo foi Isso aí. forjado pela minha família e pelo Sim, futebol, É isso mano. aí. Não, É isso aí. irmão. E, tipo, eu vejo essa questão falando sobre questão de comprometimento, né? Irmão, a partir do momento que você assume um compromisso comigo, tipo hoje, você falou, mano, a gente vai começar lá meio-dia. Falei, mano, 11h30, 11h45 eu tô É lá. isso aí, mano. A partir do momento que eu não cumpro, irmão, o teu tempo é dinheiro. Mano. É uma falta de respeito com você. Mano. Com você, com ele. Por É quê, isso aí. irmão? Ele ajustou a agenda dele pra estar aqui, você ajustou É a sua isso aí, agenda pra estar aqui, eu ajustei a minha agenda pra estar aqui. A equipe tem uma galera aqui por trás, se você não sabe. Esse cenário aqui não fez apareceu assim. ficou pronto. Isso Tem aí. toda uma estrutura, patrocinadores também que estão aqui apoiando o podcast. Então, assim, a gente tem que ter comprometimento com as nossas coisas e eu vejo que o futebol me trouxe muito isso, mano. Muito, de ser disciplinado. Exatamente. Pô, os meus alunos lá, eu tenho certeza que vão assistir esse episódio e vão concordar. Irmão, eu sou muito chato com horário. Mano. É uma parada que me deixa louco. Tipo assim, pô, irmão, tem um aluno que chega na hora, aí chega o outro 15 minutos depois. Cara, você tá atrapalhando a aula daquele cara que chegou Eu cedo. acho que assim, o problema não é tu chegar um dia, 15 minutos, que a gente sabe que as Que coisas acontece, acontecem. imprevisto. Mas agora, tu sabe que tem aquele É, aluno que é a sequência, e né? até mesmo, Que por exemplo, toda hora cara, chega. por que você não avisou, sabe? É, isso aí. E hoje a gente tem o celular, né, irmão? Irmão. Dá pra mandar uma mensagem. Pô, vou atrasar um pouquinho, pô, É tive um isso. imprevisto. É isso. E acontece, né, mano?
mais no gancho aí em relação à vida no esporte, né? Eu vou dar uma resumida. Deixa eu até te perguntar, irmão. Eu quero só pra introduzir esse assunto. Sim. Cara, eu queria até te falar aqui que eu tô muito feliz de tu estar aqui mesmo, assim, de verdade, mano. Eu sempre tive Isso eu tô falando pra você mesmo, assim, mano. Se eu não tiver oportunidade de falar, tô te falando agora. Eu sempre tive uma referência em você, mano. Eu não sei porquê, assim. Você sempre foi um cara... você tem 2 anos a mais que a gente, né? Se eu não me engano. Sim. Mas assim, cara, a gente até na época que a gente estudou junto, tu sempre foi um cara muito consciente, né, mano? Eu sempre... diferente da nossa galera. Eu tive ele como espelho, mano, assim, no sentido de... Não espelho total, assim, mas assim, cara, você é um cara que é uma referência. Você é um cara que tem um dom, assim, de liderança nato, né? Assim, sem você às vezes nem querer, tu pode... Eu passo muito por isso e eu, assim, eu tenho muita semelhança contigo, assim, eu me vejo muito em você, né, no teu jeito de ser animado, assim, cara, isso aqui eu quero que você faça aqui em algum momento do episódio, porque, mano, todo dia eu acordo, mano, tá acompanhando, todo dia eu acordo, mano, esse cara aqui, bom dia, irmão, e eu amo isso, mano, então a nossa energia bate muito, acho que sempre bateu, a gente sempre se deu bem, muito por conta disso, eu não tô aqui, mano, puxando o teu saco, sabe, que não é do meu feitio, eu sou um cara muito transparente. Sim. Não gosta. Sempre fui muito criticado por isso, e esse cara sempre foi um cara muito consciente, assim, até mesmo na época do colégio, irmão, tu errou aqui, tu acertou. Cara, isso é engraçado, claro, a gente é muito novo. Bom, e até hoje, então assim, cara, te ver aqui é uma parada, assim, muito maneira pra mim. Eu acho que pra você talvez tenha sido uma parada maneira. Irmão, pra mim tá sendo, tipo assim, cara, uma realização mesmo. Tipo assim, cara, pô, esse cara tá aqui, eu me espelho nesse cara. E eu queria saber um pouco mais da tua história, porque assim, eu sei um pouco, né, da parte, assim, de depois que a gente parou de estudar junto, você seguiu a carreira de jogador. Hoje, pra quem não sabe, o cara, meu irmão, parou de jogar, empreende, fez o mesmo trajeto que eu, né, que parou de jogar, passou por algumas coisas, hoje empreende. Então, assim, por mais que seja em ramos diferentes, a história é um pouco parecida. Então, eu queria realmente dar essa oportunidade pra você falar toda essa trajetória, né? E já trazendo aqui para a segunda parte, que é o Felipe empreendedor, que aí depois eu vou falar também com o Felipe, com o Limão já personal. Então, assim, para que a gente chegue na mesma página, todo mundo, beleza? Show de bola. Fazendo um gancho sobre essa... E, mano, toda a honra e toda a glória é Deus, porque Amém. Eu também sou falho, sou pecador. O Ian falou todas essas palavras aí. Eu não sou perfeito, tá, galera? Eu sou falho como todos vocês. Eu também tive minhas dificuldades, também tive meus momentos que eu tive mais afastado de Deus também, porque a gente passa por muitas coisas na nossa vida, a gente fica muito confuso em etapas, mas graças a Deus, como o Limão falou aqui também, eu sempre tive o Espírito Santo na minha vida, no meu coração. E eu vou puxar um gancho antes de contar a minha história. Eu tenho uma história com esse cara também na época de colégio. A gente tinha uma panela absurda na escola e a gente, nas Olimpíadas, no primeiro ano do ensino médio, o terceiro ano, queria matar a gente. Sempre. E esse cara, ele era um cara esquentadíssimo do nível hard. Tipo assim, se ele tivesse que rasgar alguém no meio, ele ia rasgar alguém no meio. E era marrento. E marrento, o menino saia lá do gol pra brigar lá com o pivô do loucura. Prova viva que Deus forja o nosso caráter. Mano. E assim, eu lembro quantas vezes o Ian saía numa bola e aconteceu uma confusão. Calma, Ian, calma. Ia segurar ele, porque meu irmão era uma personalidade. E parecia que eu queria brigar, mano. E parecia que tava na final do APG, irmão. Tipo, competitivo ali. Muito. Então, assim, é maneiro ouvir essas histórias. A gente, muito bom. A gente, graças a Deus, na época do colégio, a gente sempre se deu muito bem mesmo. A gente sempre sentou perto, né? A galera que jogava bola sempre sentava perto ali. A gente sempre teve uma troca muito boa. E vou começar a falar então um pouquinho... Vou falar um pouco da minha vida no futebol, assim. Eu não fui um cara que joguei em times grandes, né, mano? Assim, saí do Rio também muito novo, fui pra São Paulo, tive a oportunidade de jogar Bezinho em São Paulo, no interior. E aí, depois fui pra Goiás, joguei a primeira divisão do Goiano Sub-20, fui pro Paraná também. E me profissionalizei em São Paulo com 17 anos e joguei até os meus 27. E nesse trajeto eu fui pra Itália... E depois eu fiquei, agora na reta final, fiquei 3 anos e meio na Suécia, mano. Suécia, mano. E muito tempo, tempo, eu vou te falar aí. 3 anos e meio.
aonde que eu tava? Moleque, a gente não consegue acompanhar Mas tudo. Não consegue, e é aí fácil. que tá, mano. Como eu saí do Rio muito novo, um cara que eu mantinha muito contato era o Theo, mano. Sempre Theo, por mensagem. Theo, muito Um abraço, nosso irmão, Inclusive, pô, foi craque. da minha Pô, sala Theozinho, também, gente na boa demais. faculdade. Inclusive, fiz um trabalho agora pro irmão dele, mano. Pro Caio. No CT lá dele. Eles estão juntando com a CB. Com Vitória, né? Eu fiz a identidade visual do CB Vitória Maneiro. Esportes, que vai ser o novo CT deles, do Vitória com o CB, tá ligado? Maneiro Irado, também. irado. Maneiro. Parabéns aí por um novo projeto também. Maneiro Parabéns ao Ian que demais. tá junto. E aí, cara, como eu saí muito, muito rápido do Rio de Janeiro, né, mano? Acabou que eu perdi muito contato da galera e não tinha tanto esse contato de rede social, né, mano? Eu não era muito cara da rede. Quem me vê hoje na rede social, irmão, não acredita, porque essa Não era. parada de fazer stories direto, de me comunicar com as pessoas, mano, não era muito assim. O Ian até mencionou que eu sempre tive aquele espírito de liderança e tal, mas eu não era muito cara de gostar de aparecer. É mesmo. Eu era do meu diferente, jeito ali. Isso é entendeu? verdade, É mano. diferente. Ele Com a minha aparecia, postura. ele aparecia sem querer aparecer. Uhum. Não Mano, sei por quê, Eu mas- sempre fui um cara mais discreto mesmo, assim. Eu sempre me impor, tinha essa questão de me impor nas situações, mas na minha, tá ligado? Entendi. E aí, cara, fui resumindo essa história, né, do futebol, aí eu tive uma lesão muito séria em 2019, mano. Eu rompi o reto femoral, a primeira vez que eu fui pra Suécia. Caraca, nem sabia. Mano, fiz toda a pré-temporada. No primeiro jogo, mano, com 7 minutos. Pô, eu tava jogando no Acirisca, que é um time da 2ª divisão da Suécia. Mano, recebi a bola no meio, fui girar pro ponta, assim, passando. Mano, quando eu bati na bola, eu só senti aquele barulhão na coxa. Aí eu, caraca, tipo meu irmão, como se tivesse arrebentado uma corda de violão, assim, blá, um barulhão. Falei, caraca, que dor é essa aí? Tentei levantar, mano, sem força nenhuma na perna, saí do jogo. Mas pensei o quê? Pô, mano, sei lá, tive um estiramento comum. Aí foi aquela situação, né? Fazer exame, ressonância e tal. Aí os caras chegaram e falaram, pô, Felipe, você teve um rompimento total do reto femoral. Cirurgia. Moleque, Só loucura. cirurgia. E aí minha cabeça, irmão, Não. tu E imagina. tu lá na Suécia. Lá na Suécia, irmão, menos 12 graus. Desculpa a minha ignorância. O que fala o que na Sueco. Suécia? Sueco? Fala sueco, mas eu falava um pouco de inglês e o Ajuda. empresário que me levou, ele era brasileiro. Então Entendi. ele me ajudou muito no início lá e eu falava por isso- pouco. Hoje, graças a Deus, vou até falar sobre isso, que o futebol hoje me proporcionou também. Eu falo 2 idiomas, mano. Falo inglês e Coisa falo linda. espanhol fluente. Pô, Tá ligado? Coisa linda. O inglês não tanto, o inglês eu falo num nível ali médio, mas o espanhol eu falo fluente, porque, querendo ou não, eu morei com um chileno lá, um irmão. Vou contar essa história também, mano. Suécia Maneiro, vai ser maneiro. top. Vou tentar resumir um pouquinho pra não ficar muito longo. Mas eu tive essa lesão, mano, e voltei pro Brasil, porque eu falei com o Felipe Neves, que foi um cara até que foi fisioterapeuta do Botafogo, mas eu acho que ele Maneiro. pegou profissional, não é da geração de vocês, ele é mais velho. E aí ele me tratou, Felipe Neves, sou muito grato pela tua vida. Ele tem uma clínica também na Barra da Tijuca, moleque Maneiro, sensacional. Me ajudou muito. E aí em 2021 eu voltei, mano. Voltei, continuei jogando e tal. Fiz uma temporada maneira. E até surgiu umas outras oportunidades pra sair. Mas aí, mano, eu já mexia com futevôlei aqui no Rio. Uhum. Sempre que eu tava de férias, né? Eu conheci o futevôlei no Black, né? Black... Um cara sensacional, quero honrar a tua vida também. Sempre falo isso, onde eu for eu vou honrar a tua vida, que foi o cara que me apresentou o esporte. Não sei se tu lembra do Renan Senra. Lembro, Então, pô. Renanzinho, meu irmão, a gente Estudou com a gente na MV1, estudou pô. com a gente. Joga uns campeonatinhos com ele até hoje, que também me apresentou o futevôlei. E, cara, eu já mexia com futevôlei aqui, sempre que eu tava de férias e tal, trabalhava lá no Black, ficava lá ajudando. E, cara, quando eu voltei pra Suécia, quando acabou o meu contrato, eu conheci um brasileiro lá que tava querendo implementar o futevôlei na Suécia. Caraca. E aí o cara soube de mim lá, através de alguém, e a gente começou um projeto na Suécia. Não tinha nada em Estocolmo, mano, em relação a futevôlei. Pô, que E doido. foi, mano. Bum, 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 bum. Não, lá tem praia, mano? Não tem praia. deve ser mas areia. era parques que tem quadro, Ah, porque entendi. o vôlei de praia lá é muito forte. E tem Maneiro. muita arena em parque e tem arenas fechadas também, climatizadas. E aí, mano, a gente começou a mexer, a parada começou a acontecer. Eles abriram um CT em Estocolmo e a parada começou a fluir. O Vitor até, esse rapaz lá da Suécia. E, cara, comecei a ficar meio que conhecido pelo futevôlei na Suécia. Pô, tem um doideira. brasileiro que tá dando aula e tal, não sei o quê. E aí, mano, as coisas começaram a acontecer e eu meio fui deixando o futebol meio que de lado. Meu contrato tinha acabado.
Eu ainda tinha tempo pra ficar dentro da Suécia, não tava ilegal, tava tudo certo. E fui mexendo, mano. Fui mexendo. Aí, pô, um parceiro me ajudou ali, outro parceiro me ajudou aqui. E até que eu conheci, mano, o Seba, que é um chileno, Sebastião Danilo, meu irmãozão. Já veio aqui no Brasil, passou férias aqui comigo. Eu fui pro Chile conhecer a família dele. Cara sensacional, um cara que me abraçou lá. Muito grato pela tua vida. E ele abriu, mano, um CT chamado Casa Futevôlei. Casa Futevôlei em Sweden. E eu fui meio que contratado por eles pra levar a minha metodologia de ensino do futevôlei. Legal. E, mano, começamos a implementar lá. Treinamento. E foi enchendo a galera. E aí a Suécia começou a criar ranking, porque começou a abrir outros CTs, e aí criou um ranking sueco pra representar a Suécia no Campeonato Europeu. E eu conheci o Daniel Bessa, que é um brasileiro que trabalha na parte de informática lá. A gente fechou uma dupla. Eu competi 2 anos no ranking sueco de futevôlei. Fui líder do... Não sabia fazer ideia Olha disso, isso, mano. sem ser sueco, eu fui líder do ranking sueco 2 anos seguidos no futevôlei. Obrigado. Eu só não representei a Suécia porque eu não tinha o passaporte. E aí, irmão, a parada foi acontecendo. Hoje o Seba tem lá o CT dele, que tá totalmente estabilizado. Foi um cara que me abraçou lá. Teve o Fabrício também, que lá atrás me abençoou também, que tem o CT dele, o Repeat Futevôlei também. E hoje eles estão fazendo um trabalho lindo na Suécia, mano, em relação ao futevôlei. Cresceu muito, criaram uma liga bem organizada, fazem campeonatos durante o ano. Que maneiro, uma parada mano. bem maneira. E querendo ou não, eu me vejo como um dos pioneiros, mano, do Com futevôlei e ter conseguido abençoar eles com conhecimento pra instruir os alunos, de professor, né? A gente tem até um plano de eu voltar lá pra fazer uma atualização, porque depois eu fiz também um curso com o Zé Sodré, que é referência no meio do futevôlei. Zé, parabéns aí pelo teu trabalho, sou teu fã. Cara, muito, muito bom. Fiz o curso dele de capacitação. Acho que eu já vi uns vídeos dele na internet. Cara, o cara é sensacional, assim, fora da curva. Treinou aí vários caras que estão hoje no top 5 aí do mundo de futevôlei. E aí eu tive essa oportunidade, cara. E aí começou a acontecer o futevôlei lá. E aí chegou o meu prazo de voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil. Isso em que ano? Isso tem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu Cara, voltei tem da pouco Suécia. tempo. É aí que eu quero entender, tipo, da GR7 barra... Aí vamos chegar na GR7. Voltei pro Rio, voltei pro Black. Comecei a trabalhar no Black e tal, porque, pô, sempre foi o cara que abriu as portas pra mim. Cheguei e falei, pô, Black, meu contrato acabou, ainda não tenho nada em vista. E, pô, mano, já com 27 anos, tá ligado? Falei, pô, mano, caraca, não tem como ficar parado. E eu já fazia faculdade de educação física nesse período. Eu trancava, ia, voltava. E agora me formo também agora final do ano. E aí, irmão, tava no Black, mas assim, mano, eu já tava lá há muitos anos. Tava querendo fazer uma parada diferente e tal. E, cara, muito doido. Eu tava procurando um espaço com um amigo. Falei, caraca, mano, vamos tentar fazer alguma parada e tal, não sei o quê. E tava muito difícil. É muito difícil arrumar, né, mano? Espaço aqui no Rio pra conseguir fazer alguma parada. E, cara, aí a gente viu um espaço dos meus sócios hoje, lá no Recreio. Fomos lá, conversamos e tal. E aí os caras tinham esse espaço na Barra, entre o posto 5 e o posto 6, onde é a GR7 Barra hoje, que já tinha um sócio. Entendi. E eu falei pra ele, caraca, mano, aqui seria top, pertinho pra mim, eu conheço um público aqui bom e tal, não sei o quê. Aí eles, pô, mano, mas a gente só tá lá com o espaço do Recreio, pra alguém chegar lá, tocar, assumir. Eu falei, cara, beleza, a gente foi lá, viu, mas a gente não gostou muito e tal. Mano, 2 dias depois, toca o meu telefone. Pô, irmão, então, cara, o cara que era o sócio aqui tá tendo alguns problemas, teve um problema com família, ele não vai poder tocar, a gente queria fazer uma reunião com você pra ver se você quer assumir como sócio majoritário aqui na Barra. E o Gabriel Blanco é meu amigo desde muitos anos, desde a época que eu morava na Taquara, e o Charles eu só conhecia por rede social, né? E eu falei... O Charlove, né? o Charlove. Eu já vi ele em alguns vídeos também na rede social. Ele é bem conhecido na rede social. Cara, meus sócios, um abraço, Gabriel Blanco, Charles. Vocês são meus irmãos de vida hoje em dia. Maneiro. A gente se fala todos os dias, o tempo inteiro. É porque é isso, né, mano? Quando a gente é sócio, vira uma família mesmo. Mano, é verdade. É um pelo outro o tempo inteiro fazendo a parada acontecer. E aí, mano, os caras me ligaram, me fizeram uma proposta. Eu fui falar com o Black, né? Conversei com ele sobre a situação e tal. E o Black entendeu também.
E aí, mano, dia 2 de dezembro, essa conversa deve ter sido, tipo, finalzinho de novembro e a gente marcou Isso de que ano, isso já? Desse ano, do ano passado. Do ano passado? Não ano tem nem... essa- vai fazer um ano agora, em dezembro, a GR7 Barra. Que maneiro, mano. E, cara, eu sempre tive o sonho de ter a minha parada. Eu não sei como ia ser, não sei se ia ser uma sociedade do Black, não sei como Tu já seria. tinha esse sentimento de empreendedorismo? Tinha, mano. Tinha, mano. maneiro, Eu tinha né, isso. E eu falava isso pros meus pais, eu falava isso o tempo inteiro. Falava isso com a minha namorada também. Falava, cara, eu sinto que eu tenho muito pra entregar, entendeu? Mano, verdade. E aí, cara, aconteceu essa situação, aí eu conversei e aí acabou que a gente fechou a parceria. E dia 2 de dezembro a gente iniciou lá esse projeto. Mano, eu não esqueço disso nunca. No meu primeiro dia lá, eu cheguei naquele espaço, mano. Eu ajoelhei no meio da areia. Falei, Deus, hoje inicio um sonho. Um sonho de muitos anos, assim. Algo que eu sempre pedi a Deus e hoje o Senhor tá me dando esse espaço aqui na minha mão pra eu fazer acontecer. E aquilo ali se tornou a minha vida, mano. A GR7 hoje é a minha vida. E você, que tem um sonho, que tem planos, saiba que os planos de Deus são muito maiores que os seus. Se ainda não aconteceu, pode ter certeza que no momento certo, quando você tiver maduro o suficiente, vai acontecer. Porque as coisas acontecem no tempo certo e na hora certa. E a hora certa e o tempo certo é o tempo de Deus. É isso né? aí, não é o nosso. Hoje o Ian tá aqui com esse podcast e talvez era uma coisa que estava dentro do teu coração e Deus esperou você estar maduro Isso aí. para estar aqui hoje. Né? De repente, se ele te desse toda essa estrutura há um ano atrás, há um ano e meio atrás, de repente você não ia tratar como você trata hoje. Exatamente. Né? E, cara, mano, foi tudo muito rápido. E aí a GR7 hoje tá gigante, graças a Deus, assim, as coisas estão acontecendo. A gente fez o primeiro torneio que foi sensacional. E no próximo vou estar convidando você pra estar lá. Com certeza, Irmão, o cara deu um treino. Eu tô lá também. Aí, vamos fazer a duplinha, mano. Chegar lá. Só não me xinga, eu vou quebrar, mano. Pra estar lá prestigiando. Nem tu a mim. E, irmão, foi uma parada sensacional e eu falo isso direto aqui pros meus amigos e vou falar aqui também. Pra minha família eu falo, cara, Deus colocou o Charles e o Blanco na minha vida. Mano, parecia que a gente, antes de se conhecer, já pensava na mesma coisa. E isso é coisa de Deus, mano. Porque eu acho que uma sociedade, a gente tem que estar pensando igual, a gente tem que sonhar igual. E entre a gente não tem vaidade, não tem nada disso. Assim, mano, a gente sempre procura o melhor pra GR7. Perfeito. Né? Não é um pensando em si. Ah, eu tô pensando melhor pra mim. Felipe, nem ele, não tem Charles, isso, mano. aí. É uma família. A gente busca fazer o melhor pra empresa, né? E com isso, irmão, hoje eu sou sócio majoritário lá da GR7 Barra. A gente tem a GR7 Recreio também, que é o Charles e o Blanco que assumem, que já é consolidada, já tem 4 anos aí. Eu também tenho os meus personagens que eu dou aula em condomínio. O Charles também tem, o Blanco tem as turmas personalizadas dele. E, cara, assim, tô muito grato a Deus. E aí, mano, com isso, o futebol foi. Tá ligado? Tipo, ficou ali. E uma coisa que o Limão falou, mano, que eu ia até fazer um comentário quando ele falou, irmão, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu vivi no futebol. Eu não tenho frustração. E tem muita gente que fala assim, pô, Felipe, mas tu não deu certo. Não, mano, eu dei certo. Eu dei certo, mano. Eu dei certo. Irmão... Você não sabe o que o futebol proporcionou pra tua vida. 13 anos, benefício. pô, sei lá quando tu começou no... 5 anos. Tu falou 13, mas assim... Profissionalmente, mas... Mas assim, irmão, se a gente for colocar, a gente teve 18 anos de carreira, 15 anos de carreira, isso aí, mano. 12. Isso aí. Cara, é muita coisa. Em alto rendimento, irmão. Maior parte de vida fazendo isso do que eu faço hoje, exatamente. né? Exatamente. E o que a gente falou antes, o tanto que o futebol agregou na nossa vida, Absurdo, né, mano? E assim, hoje, empreendendo, eu tô sempre aprendendo também, mano. Tipo, porque muita coisa nova, né? Você está gerindo uma equipe. Se atualizando, você saber se comunicar, você saber se posicionar também, porque eu sou muito assim, mano. Eu falo isso pra minha equipe lá. Eu não gosto de me posicionar em uma situação que eu sou melhor ou superior a alguém, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma postura de dono, né? Mas, assim, eu falo pros meninos lá que estão comigo, cara, hoje eu quero que isso aqui seja um trampolim pra vocês, entendeu? Que isso aqui seja um pedaço da história de vocês, como foi pra mim lá atrás. Eu falo pra eles, cara, há 8 meses atrás eu era um professor como vocês, pô. Isso aí. E hoje Deus me deu a oportunidade de ser dono, entendeu?
E assim, cara, Deus tem me abençoado. Cara, eu tava falando isso hoje. Assim, eu falo, caraca, mano, como a minha vida mudou muito de 2 anos e meio pra cá, tudo que vem acontecendo. E, cara, eu sou muito grato. Muito, assim. Eu louvo a Deus todos os dias. Aí, vamos entrar no gancho do meu bom dia lá. Irmão, eu queria que tu desse esse bom dia. eu vou fazer. Irmão, o que acontece? Tu acha que todo dia eu acordo 100%, 1000%? Cara, tem Lógico, dia que é ninguém muito acorda, difícil, ninguém mano. acorda. Tu tem tuas Se tem dificuldades. alguém vendendo isso aí pra você, é mentira. Me passa esse sentido, eu tô aí, Isso aí, filho, não que tem eu também como. quero. Porque, irmão, é difícil, entendeu? Tem dia que a gente tá mais cansado. Isso aí. Pô, tipo, hoje, já dei aula de manhã, tô aqui daqui, eu vou pra personal à noite e vou parar 10 horas da noite. Isso aí, E isso aí. amanhã vai ter o bom Mesma dia, não vai coisa. ter jeito. Cansado ou não cansado. É, que o cara, Não eu quero querendo muito ou não esse bom querendo. dia amanhã, mano. Irmão, não vai ter jeito, eu vou fazer. Por quê, irmão? Aí Se entra atrai, no cara. que aconteceu com você lá atrás. Irmão, às vezes aquele bom dia muda o dia de uma pessoa. E eu Isso falo aí. porque eu já recebi várias mensagens. Caraca, Felipe, tava desanimadão. E, mano, eu entrei no Instagram, vi o teu bom dia, mano. Falei, não, eu vou, mano. Não é possível. isso, mano. O cara postou um story 10 horas da noite. Ele cochilou, já acordou, já tá indo trabalhar de novo. Como é que eu não consigo? Isso aí. E assim vai, mano. E é aquilo. A gente tem que tentar sempre, eu sempre falo isso nos bons dias até. Tenta transmitir o seu melhor. É isso. Lógico, tem pessoas que a gente vai transmitir, vai compartilhar nossas dificuldades, mas tenta transmitir o seu melhor, tenta doar o seu melhor, entendeu? Por exemplo, às vezes eu tô muito cansado, mas eu penso, mano, são 3 horinhas ali na parte da manhã que eu tenho que esquecer todas as minhas dificuldades e É tentar doar o meu melhor para os É isso meus aí. alunos. É isso. O Limão Nós deve temos que passar entregar, muito com por certeza, isso, com porque certeza. é personal também. Isso é lida com- bíblico também, né? Lida com É várias bíblico situações. E é isso, irmão, a gente poder... E é aquilo, todas as oportunidades que eu tenho, eu tento falar do amor de Deus, mano. Sempre eu também, tento. mano. Às vezes, cara, Sim. a gente, né, na nossa área, Uhum. a gente é professor, terapeuta, Exatamente. babá às vezes, porque às vezes a Uhum. pessoa leva a criança, tu fica Isso com a aí. criança no colo pra Isso pessoa aí. treinar. Isso Mano, aí. é um pouquinho Isso de tudo. isso aí. E às vezes, mano, a pessoa vem ali compartilhar contigo, por exemplo, caraca, eu tô com um familiar doente. Uhum. Pô, eu vou estar orando pela vida dele. Irmão, às vezes só Uhum. isso. Só Já isso. muda A pessoa já a falou pessoa. assim, caraca, mano, era isso que eu precisava. Ou então, mano, quantas vezes isso aconteceu? Às vezes um parceiro meu me ligava, pô, fecha o olho aí, mano, vou orar pela tua vida. Acabou, meu. Mano, já era. Às vezes precisando nessa, disso. às vezes tu fez uma oração de 1 minuto, Ian, tu mudou a vida do cara. mano, é com isso aí. certeza. Entendeu? irmão. Como naquela situação lá atrás marcou a tua vida. É Não isso aí. foi naquele exato momento, mas É você isso tá aí, ó. colhendo frutos de uma parada Que lá de aconteceu lá trás. atrás. Com certeza. Tá ligado? Então, assim, sempre que você tiver a oportunidade de ser instrumento de Deus na vida de alguém, seja. Seja, mano. Porque Não pense 2 vezes, né? isso daí não tem dinheiro que pague, né, mano? É Você isso, falou, mano. isso acontece muito comigo lá na Vila Olímpica. Vila Olímpica é um projeto público, né? Uhum. Da Secretaria de Esporte. E, cara, as pessoas elas vão pra lá, não vai só pra treinar, não, irmão. A sua grande maioria vai pra desabafar, pra Vai, conversar. mano, com certeza. Tu encontra pessoas lá de comunidade que elas passam por situações inimagináveis, irmão. Então, assim, tu ser um instrumento de Deus pra aquela vida vai impactar mais do que o teu treino que tu der pra ela ali. Com entendeu? certeza, mano. E ali, muitas das vezes, o Limão passa por isso também. É o momento de lazer da pessoa do Exatamente, dia é o- inteiro, irmão. Às vezes a pessoa exatamente. tem aquela Isso aí. 1 hora, que é 1 hora que ela se desliga de Isso aí. todos os... E aí, entra na parte mais profissional e técnica de você entender a necessidide do teu cliente. Como você Sim. passa por isso na Com tua certeza. área, né? O que que você quer? O que que você procura? Por quê, irmão? Eu lá tenho o cara que quer emagrecer, o cara que quer só fazer um esporte e não Isso tá aí, nem aí. se ele tá- Desabafar, que é ali. Tem o cara que tá ali Exatamente. porque tá cheio de problema, ou só o cara Isso só aí. quer estar na praia pra fazer um treino, dar um mergulho e Bom começar profissional o dia dele. diferencia isso aí. Tem o Exatamente. cara que quer evoluir porque ele quer jogar um campeonatinho no mês que vem com um parceiro. Então, você tem que, ao mesmo tempo que é uma aula coletiva, ela é individual também. Com Com certeza. Porque com você certeza. tem que entender a necessidade do teu cliente. Cada um. Como várias empresas que te procuram para fazer um visual, uma propaganda, o que você quer entregar, né? É isso aí. Então, isso aí. você entende a necessidade do seu cliente. E a gente passa muito por isso, porque, cara, às vezes você tá cobrando ali uma pessoa, um aluno, que ele não quer essa cobrança. Isso aí. É isso aí. Ele só quer se divertir, mano. É Ele isso quer aí. estar ali na resenha, ouvindo Quer a entregar o teu musiquinha. trabalho profissional, mas não é esse. Ele sabe Não é o teu que ele tá conteúdo quebrando técnico que vai mesmo, fazer. e tá tudo bem pra Tá ele. tudo certo. Eu vou te falar, mano, eu peguei alguns ganchos no que tu falou aqui, mano, até me emocionei quando você tava falando, mas não quis te interromper, porque realmente, cara, é uma história
linda, mano. E, pô, eu peguei um gancho no que você falou, que quando você chegou lá na Barra, né, e teve esse momento, você ajoelhou e orou naquele espaço ali, né? Cara, eu me emocionei por quê? Quando você tava falando, porque, mano, ela sabe, ela tá com... Minha mulher tá aqui, né? Pra quem não sabe, ela tá aqui atrás das câmeras, mas ela acompanhou, né, um período de transição, né, mano? Tem pouco tempo que eu me converti, que eu entendi os meus propósitos de vida, porque Deus entrou na minha vida e muda tudo mesmo, mano. Né? E a gente tá transbordando, você falou sobre isso, a gente tem que transbordar mesmo, né, mano? E foi maneiro, porque assim, eu sou um cara muito grato, mano, a Deus, mano. Eu sou muito grato a Deus, mano. Então, assim, cara, eu lembro da gente comemorando, meu amor, você tá me ouvindo aí? Quando eu comprei, mano, um ring light, mano. Tipo assim, chegou lembra, amor? Chegou, assim, pelo Mercado Livre e tal. Você nem lembra onde a gente pediu, mas enfim. E, mano, caraca, mano, eu acaba comemorando, muito feliz porque eu tinha... E, tipo, olha a estrutura que a gente tem pra gravar aqui hoje, mano. Cara, Deus é maravilhoso, mano. São pequenas conquistas, né, irmão? Isso que eu ia falar agora. Eu sou Seja grato. grato das pequenas conquistas. Irmão, e eu não sou grato Processo. porque eu tô aqui, mano. Ah, porque eu tenho um podcast. Não, mano, mas eu sou grato até se eu não tivesse, mano. Sabe, eu tô vivendo uma fase da minha vida diferenciada mesmo, assim, mano. E eu sou muito grato a Deus por tudo, mano, que ele tá acontecendo. Isso aconteceu na passagem de Jó lá, né? Jó tinha cara, tudo, perdeu tudo. Surreal, mano. Pensou em questionar a Deus, Deus falou, e quando eu fiz o mundo, onde você estava? Mano, tu tava falando Me diga aqui, aí. Aqui não me tu ajudou. tava falando aqui, eu lembrei da passagem de Josué, mano. Josué 1:9. Seja forte e corajoso, o Senhor está Eu contigo. tenho essa tatuagem aqui, ó. É mesmo? Seja forte e corajoso. Aí, mano. Mano, é muito isso. E, cara, assim, a gente passa por várias situações na nossa vida que a história de Jó é sensacional, né, irmão? Sensacional. E eu penso muito assim, se baseando em cima dessa história. Mano, quando você tá passando por um deserto, por uma dificuldade, seja ela em qualquer área da sua vida, muitas das vezes é ela te preparando para algo maior que vai vir ali na frente. Não tenha dúvida. E aí é um gancho do que eu falei antes. Muitas das vezes, aquela bênção ou aquilo que você tem pedido a Deus ainda não chegou porque você ainda não está preparado. Exatamente. E às vezes esse período do deserto é Deus querendo te amadurecer para você poder viver aquilo ali de outra forma. Né, irmão? Exatamente. Por exemplo, Deus, tudo que eu passei lá atrás, eu tenho certeza que foi para me amadurecer hoje para eu ser um empreendedor melhor, para eu ser um filho melhor, para eu ser um namorado melhor. E você hoje, um empreendedor melhor, o Limão, um professor, um personal trainer, um filho. Então, assim, eu falo muito essa frase, e a minha mãe fala isso, respeitar o processo para viver o propósito. Isso aí. Né? E eu acho que é muito isso, sabe? Porque a gente não pode querer pular o processo, mano. Não tem como. A gente tem que viver cada etapa da nossa vida e desfrutar também ali, né? Cada momento. E ser grato às pequenas conquistas, como você foi. E, cara, isso é muito importante, porque tu vai dar valor, irmão, a pilha da bateria do microfone. Isso aí. Tu vai dar valor. Nossos pais sempre falavam disso, né? Irmão, dá valor. Irmão, tu vai dar valor. Sabe o preço disso aí? Tu não sabe o preço. Chuteira. Isso aí. Todo mundo com a melhor chuteira, tu tá ali com a tua umbrozinha, com aquela mais simples, aí daqui a pouco vem uma parada melhor. Seja grato. Com certeza. Pô, as pessoas que estão aí na caminhada, na correria, mano, tu conquistou uma parada pequena, agradece a Deus, gratidão a Deus, porque... E assim Deus tá preparando algo maior, irmão. Sempre. Sempre, mano. E é aquilo. Esteja preparado, porque quando a oportunidade chegar, irmão... Você tem que agarrar. Abraça ela. E é muito rápido, né, mano? É muito rápido, irmão. Às vezes ela vai vir de novo, às vezes ela vai demorar a vir de novo. Foi o que aconteceu comigo com a GR7, mano. Eu podia não estar preparado quando a oportunidade chegou do nada. Chegou do nada, né? Do nada entre aspas. Do nada não, né? Jesus, eu costumo falar. Mas assim, eu não esperava que aquilo fosse acontecer e do nada a parada apareceu assim pra mim, ó. E aí, vai pegar ou não vai? E eu tive que tomar uma decisão de uma semana. Assim, no todo, né? Até eu me desligar e tal, da outra empresa que eu trabalhava, mas eu tinha que fazer acontecer e eu fiquei, caraca, mas estamos em dezembro já tá no meio do verão, daqui a pouco vem ano novo, e como é que vai ser? Mano, juro por Deus, Deus falava no meu coração assim, vai acontecer. É o Espírito Santo. E eu falava assim, mano, caraca, mas vai vir Natal, vai vir Ano Novo, todo mundo viaja, e como é que eu vou fazer? E eu tenho as minhas contas não vão parar de vir. Vai acontecer, irmão, mas aí eu
peguei a oportunidade e falei assim, mano, eu vou pra cima. Só tenho 2 opções, fazer acontecer ou fazer acontecer. Engraçado que tu Não, contou essa experiência aí que tu sentiu, eu lembrei de uma minha agora, irmão. Impressionante, como o Espírito Santo fala direto com a gente. E, cara, basta a gente estar ligado ali que, meu irmão, isso aí, se tu tiver ligado, concentrado, tu vai entender. Tava dentro de casa, tinha acabado de me formar, até a situação do CT Lion lá. Abri o Lion lá e eu, tô enviando meu currículo e tal, já tava na Vila Olímpica, só que eu queria entendeu? Trabalhar mais com educação física. Eu enviei meu currículo. Aí o Bruno Maia lá me mandou mensagem, que é até o coordenador, e até do 10 lá também. Fala, irmão, beleza? Pô, gostei aqui do teu currículo e tudo mais, tô precisando realmente de um professor aqui pra escolher de futebol e tal. Gostaria de ver contigo, disponibilidade e tudo mais. Eu falei, não, irmão, vamos conversar, sentar e conversar, a gente resolve isso aí e tudo mais. Beleza, morreu o assunto. Não falou mais nada, eu fui o último a falar, não marcou entrevista, não marcou nada. Isso se passaram 1, 2, 3, 4 dias. E nada, irmão. Tava sentado no sofá, botei a pregação. Comecei a escutar lá. E eu já tinha até desligado dele, assim. Irmão, absurdo, tá achando a pregação. Aí vem meu celular. Vem meu celular, ó. Vem minha cabeça. Fala com ele, manda mensagem pra ele. Irmão, o cara me veio na hora. Manda mensagem pra ele. Essa foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu falei, cara, não vou pensar 2 vezes não. Eu fui o último a mandar mensagem. Eu peguei e mandei pra ele. Tá até a mensagem dele aqui, eu vou mostrar pra vocês depois. Mandei mensagem pra ele. Fala, irmão, tudo bem? Pô, tô passando aqui, esqueceu de mim. Se quiser, a gente pode marcar uma entrevista aí, eu vou na tua direção, a gente conversa, cara. Mandou, falou mais nada? A resposta dele. Irmão, tava procurando seu contato aqui, não tava achando. Pode vir aqui amanhã? Doideira, né, mano? Irmão, ele só botou isso. Tava procurando seu contato aqui, não estava achando. Eu falei, foi só a certeza que eu tive que o Espírito Santo Pô, se que tu falou manda comigo. mensagem na hora ali também, mano. É isso que eu falo, É isso. mano. Aí, Entendeu? de repente, Perdeu a oportunidade. Um outro que, de repente, o Bruno tivesse falado também, mandasse A benção primeiro vai pra pra outro. esse, de repente... lembrar, isso aí, mano. Exatamente. Entendeu? A benção vai pro outro. E é maneiro, cara, assim, pô, eu tô aqui mais ouvindo hoje, né, vocês, porque, cara, é muito maneiro. E acaba acontecendo isso aqui no podcast mesmo, de uma história, você lembra de Interligar uma com a tua, outra. e, mano, não tem jeito, é assim, e, cara, é a vida de quem empreende, né, mano, é altos e baixos o tempo inteiro. Cara, tem muita gente que acha que empreender é mole, né? Não é, mano. É ralação. Por exemplo, eu peguei um gancho que você falou ali, cara, ele vai gravar aqui, aí vai sair, cara, eu vou sair daqui, vou atender mais 2 clientes hoje, mano. Isso aí. Né? Porque tem muita gente que aí pode interpretar, talvez, pô, entra no podcast. Meu irmão, não deixa eu botar minha cara no sol todo dia, não. É isso Pra ver aí. se eu consigo manter, É o entendeu? processo. E é muito maneiro. Então, assim, a gente passou essa fase inicial aqui do episódio e tudo mais. E aí agora eu quero fazer algumas perguntas pra vocês, mano. De verdade. Porque até agora, lindo, maravilhoso. Tá? Aí eu queria perguntar pra vocês dois, mano. Tanto você... Eu quero pegar de coisas mais recentes mesmo. No teu caso da GR7. No teu caso, na parte de personal. Cara, qual que é a maior dificuldade de vocês? No teu caso, de empreender, porque, pô, não é só... Até agora tu só contou a parte boa. Exatamente. Né? E no teu caso também, irmão, assim, eu quero até começar contigo, assim, você foi jogador, né, mano? Sim. E hoje você trabalha preparando, né, atletas ou exato. Pessoas na forma física ali. O que você leva ali de experiência dessa tua passagem pelo futebol e qual que é a dificuldade maior, assim? Né? E você como cristão, são 3 perguntas, e você como cristão acredita, por exemplo, que a parte espiritual ajuda também a parte física e vice-versa, né? Cara, é o que eu falei, o espírito, quem é espiritual é sempre espiritual em tudo que acontece na vida, irmão. Não tem como, tipo, não interligar o espiritual da tua carne, do teu corpo. Tudo acontece antes no espiritual para acontecer na tua vida natural. Isso aí é o normal. Mas assim, cara, o personal, a gente demanda, a gente conversa com diversas pessoas, diversos tipos de pessoas. Então, assim, eu tenho personal de um menino que ele tá começando a jogar o futebol agora, que eu dou até lá no Lion, personal com ele. Ele tá no começo, joga no Resende e tudo mais. Então, assim, eu sento com ele lá, converso com ele e falo sobre o futebol, sobre a minha vida, o que eu passei. Com certeza ele tem pressão em casa também, que ele conversa comigo. Vai muito além do só o treino, né, mano? Já muito passou, além, né? muito além. Ele tem a religião dele, que não é a mesma que a minha. Então tem que pisar no freio em relação a isso. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que falar até onde eu posso. Entendeu? Então, assim, eu falo com ele, irmão, não é só futebol, você tem que entender, a sua família, ela bota confiança em cima de você, para você virar talvez um jogador profissional. Então, assim, o que aconteceu comigo, eu tento passar para você o máximo.
Mas a gente tá aqui pra desfrutar, pra se divertir. Uhum. Não leva essa pressão contigo de tu ter que Até porque é uma tá criança, sempre né, mano? performando. Exatamente, esquece isso. Não jogou hoje, irmão. Amanhã tu vai jogar, fica tranquilo. Pô, ele joga futsal, joga campo e treina comigo. Eu falei, irmão, calma. Pô, isso a galera... Você tá jogando muito. Aí, pô, vamos treinar, não sei o quê. A mãe vem me procurar. E aí, como é que tá sendo? Eu falei, não tem como eu exigir da criança um esforço físico se amanhã ele tem jogo. É isso, mano. Até eu posso nem treinar com ele. Eu tenho que fazer só um trabalhinho de mobilidade, um alongamento, amanhã ele vai jogar. Como é que é isso? É diferente trabalhar contigo exatamente por isso, né, mano? Por exemplo, é diferente tu ter, por exemplo, um personal. Você tô falando em relação a um cara que tá fazendo personal contigo de futebol, especificamente. Irmão, a gente sabe, pô, você viveu na pele a mesma coisa que ele tá vivendo. Então é diferente, mano. Não é um trabalho... Se ele entender que é só... Mano, a maioria... É só futebol já era. Se for só futebol, filho... Acabou, já muito craque aí. Muito craque. Mas esquece, aqui, ó, isso aqui é o... É o mental que te leva a voos sei lá, maiores. Mano, 80% é isso aí, E aí pô, o irmão já mencionou uma dificuldade, né? Por exemplo, lidar com família e atleta. Já mencionou uma dificuldade aí sem querer. Vocês tiveram essa dificuldade, mano, assim, com família que atrapalhou, sei lá, mano, na vida de vocês? No meu caso, a minha família, não. Então, mas em relação ao personal, não, em relação atleta mesmo. Em relação, assim, na vida de vocês, como atleta lá atrás, assim, passaram alguma dificuldade com família? Cara, não, assim, o meu pai sempre foi um cara que, tipo assim, irmão, nunca mediu esforços. Nem meu pai, só tem gratidão tipo meu assim, pai, que, pô... É muita gratidão, mas ao mesmo tempo, o meu pai queria muito. tipo assim... É por isso que eu tô perguntando. Tu lembra do meu pai, né, mano? Lembro, mano, claro. O meu pai, tem que acontecer, era irmão, tipo assim... O meu pai chegava num nível de me envergonhar muitas das vezes, mano. Eu ouvia a voz dele lá da arquibancada, eu já... Meu pai fazia isso. O meu pai não se conforma de eu ter parado de jogar bola. Vai dentro. Até hoje. Meu pai também. Ele não consegue meu pai entender. Não entende, irmão. Eu já tenho 7 anos de de empresário. Meu pai, fala, volta a jogar. Se tu jogasse... Mano, tem coisa que não faz sentido, mano. Não, meu pai... Aí eu falo assim, não, pai, mas eu tô bem, cara. Mas eu acho que pode estar melhor. Tipo assim, fala isso. Ele não entende. Tanto que a conversa lá em casa, mano, toda vez... A minha mulher tá de prova. Irmão, sempre a gente vai... Futebol, né? Eu posso fazer o que eu for, irmão. Abrir um programa ao vivo na Globo. Ele vai falar assim... Ele só vai lembrar dos meus jogos. A mesma conversa. Chega algum momento, às vezes, até que fica chato, mano. A gente vai conversar e fala, pai... Pô, você falou que teu pai parece o meu. Eu nem lembro, mano. Mas lembra daquele jogo no América? Mas pô, eu, mano, tinha 5 anos. Eu super entendo meu pai, irmão, nesse ponto de vista. Que ele sempre volta também. Minha mãe fala, mas de novo esse assunto, Alexandre. Se tu pegar o teu pai longe da gente, com os amigos dele, a forma, é isso aí. O sorriso que eles devem falar da gente é algo... Mano. Eu sei porque eu tenho amigos do meu pai, pessoas que já vieram falar pra mim, falar assim, Felipe, quando teu pai fala de você, o olho dele enche d'água. Deve ser mesmo. Porque, mano, querendo ou não, a gente viveu um sonho ali, por exemplo, eu vivi um sonho do meu pai, mano. Filho de nordestino, meu avô veio lá de João Pessoa pra cá, marceneiro, não tinha nada, moravam lá em São João de Meriti, na beira do Valão, tá ligado? Meu pai era o cara da Baixada, o centroavante da Baixada, jogou em todos os times lá da Baixada. Teu pai jogou também? Mas meu pai jogou no Fluminense também, então assim, né, e não teve apoio nenhum do pai. Meu pai não chegou, mas assim, teve oportunidade, mano, de clubes irem lá e meu avô falar, que jogar bola o quê? Vai trabalhar. Aí ia vender broa de milho, aí novinho, teve uma oportunidade de ir trabalhar com designer de interiores com um cara, pra não ganhar nada, só pra aprender alguma coisa. E aí foi indo. Hoje meu pai é um designer de interiores, fez os cursos, se especializou. Maneiro. Mas assim, então o meu pai pegou o sonho que ele tinha. Exatamente. E depositou ele todo em mim. Igualzinho meu pai, mano. Tá ligado? Porque meu pai não teve apoio nenhum. Mano, a galera, eu vou lá na Baixada, mano. Todo mundo, todas as pessoas, todas, falam assim, teu pai era absurdo. Teu pai de centroavante não tinha como. Teu pai não sei o quê. Aí o Coroinha, eu ia pro estádio só pra ver o teu pai jogar. E meu avô nunca foi ver meu pai jogar, mano. Nunca foi no campo ver meu pai jogar. Então, pro meu pai, pô, mano, eu lembro tipo assim, com 7 anos, era eu e o Renan Donizete. Lembra? Panterinha, joguei com ele. A gente ele. jogava na Rio Sport Center ali, mano. Escolinha do Gonçalves, que era zagueiro do Botafogo. Irmão, tu tinha que ver o que o nosso pai fazia nos campeonatos. Era bandeira, era fogos, era lembra Rio Bonito? Sinalizador. Mano, bagulho doido, irmão. Escolinha.
Então, tipo assim, mano, parecia que eles estavam jogando, pô. Não, Tá ligado? É mesmo. Meu pai tinha uma cobrança muito grande comigo, assim, até me atrapalhou algumas vezes, assim. Mas eu tenho mais história engraçada. Hoje eu vejo como engraçada, do que... né? Do que. Não pesa, Aham. irmão. Até porque o meu pai, ele tem um pouco disso, né? Assim, não sei se é remorso, assim, de ter me pressionado muito. Tanto o meu irmão largou o futebol por conta disso, eu segui ainda. Mas ele queria muito, né, mano? Ele queria mais do que a gente. Eu até falei isso no meu último episódio, né? Que assim, cara, a gente teve a infância meio que roubada ali, mano. A gente a gente era muito pressionado a se viver daquilo. Abriu mão de muita Cara, e a coisa. gente não entendia muito, mano. Pô, eu como criança, mano, eu queria jogar, mano. Quando chegou o negócio de dinheiro e tal, eu nem sabia, Nem mano. que eu também. Eu só sabia queria que jogar hoje no eu ia futebol. jogar ali. Aí amanhã eu ia jogar ali. Sabe, eu não E tinha tá muito tudo essa certo. malícia de empresário, de que eu tava no Botafogo, que eu tava no Flamengo. Eu só queria jogar, Acho mano. que quando vira essa chave do amadorismo pro profissional, que começa a vir a pressão psicológica ali em mano. tu, que tu fala, meu irmão, agora eu tenho que ir, e aí vem a pressão dos clubes que agora tu tem que ir, e aí tu começa, entendeu? A pisar no freio, Mano, é e verdade. as coisas não acontecem muitas das vezes por conta disso, cara. É isso. E às vezes o processo psicológico ali do clube não é tão bom, entendeu? O Mano, psicólogo não é tão bom, é e muito aí já difícil, mano. Muito difícil mesmo. Eu queria perguntar pra você. Hoje você, cara, fez a transição muito parecida com a minha. Eu vou falar depois um pouco do meu testemunho também, dessa vida de empreender. Mas eu queria ouvir de você. Como é que... Beleza, pô, entendi. Tu parou de jogar bola, tu começou a empreender. Foi algo assim maravilhoso. Tem algo que tem sido maravilhoso na tua vida. Mas, cara, a gente entende que, pô, empreender também tem as dificuldades. Eu queria entender qual que foi, assim, qual que você acha que é ou que foi a maior dificuldade nesse meio tempo aí, nesse quase um ano de R7 Barra? Cara, então, eu, assim, graças a Deus, eu comecei a empreender com 2 pessoas que já empreendiam há 4 anos. Então, ali eu tive uma base, né, mano? Maneiro. Eu não comecei sozinho, né? Eu comecei já dentro de uma sociedade de pessoas que tinham experiências. O Charles é um cara já consolidado, assim, tem muita experiência no meio de empreender. Então, assim, eles me deram muito suporte, mas eu, no início, cara, eu achava que eu não era capaz, irmão. Eu falava assim, cara, será que... Caraca, tem que gerir equipe, tem que ver check-in, tem que ver plataforma pra galera se cadastrar na escolinha, tem que ver folha de pagamento dos funcionários, tem que ir ver os alunos e pegar feedback de aluno pra saber se tá indo tudo bem, e montar treino, teve uma urgência, um professor não pôde tem vir. que resolver. Assim, essas coisas, mano, pra mim, no início não foram tão simples, né? Assim, de como eu ia lidar. Mas foi acontecendo. Eu acho que eu achava que eu não estava preparado, mas eu estava preparado, entendeu? Mas eu também quero agradecer muito ao Charles e ao Blanco, que ali sempre na minha retaguarda, né? Porque desde o início eles falaram pra mim, Felipe, a tua palavra aqui é a palavra. Na Barra, o que você falar, tá falado. A gente vai estar aqui pra você como um suporte. O que você precisar, se você quiser uma opinião nossa. Por exemplo, pô, tô com a ideia de fazer isso aqui. Traz pra gente, a gente vai, de repente, a gente vai dar um toque, vai dar uma ajustada. Mas para não fugir muito, eu acho que no início foi isso. Foi a demanda de coisas, né? Que são essenciais pro projeto acontecer, né? Assim, eu fiquei um pouco assustado no começo. Eu achava que seria muita coisa. É muita coisa, tá? Mas se você se organizar, se você se planejar, se você não deixar acumular tarefas, isso daí é uma dica também. E uma dica pra galera que tá começando a empreender. Cara, organize, crie planilha. Tem um aplicativo que é muito bom, que é o Trello, que você organiza ali. Já usei muito Trello. Que você faz a tua agenda. A Letícia, que faz o marketing lá do meu CT, ela me ajuda muito também. Quero te agradecer pela tua vida, porque você... Pô, eu até zoo ela, eu chamo ela de Alexa. Alexa! Porque, irmão, a menina, o que eu peço, ela tá ali disposta. Porque, irmão, de verdade, eu sou... Isso foi outra dificuldade. Mano, eu sou leigo pra rede social, marketing. Mano, pra essas paradas de... Irmão, por exemplo, ela me ensinou que se tu tirar a foto na 16.9, ela já fica no formato do Instagram. De stories. É que nunca sabia disso mesmo. Ninguém quer 16.9. Que 16.9. Então, tipo assim, irmão, essas paradas pra mim foram novidades, foram coisas que eu não sabia. E aí entra eu sou o dono da GR7, mas, irmão, eu tô sempre aprendendo.
Um isso. professor meu, às vezes, me ajuda Ensina, trazendo. Ah, Felipe, pô, tava vendo um vídeo, tem um treino maneiro. Vai, mano. Isso aí, pô. Eu dou É isso, Nós oportunidade. somos um conjunto, E aí, né? o meu marketing, pô, Felipe, pô, tô com essa ideia aqui. Aí a gente sempre faz uma reunião, alinha, pô, caraca, eu acho que a gente pode fazer. Hoje mesmo, a gente vai fazer um aulão no sábado para umas alunas minhas. De despedida que elas estão indo viajar, e aí eu dei uma ideia, ela falou, pô, a gente podia fazer um vídeo assim, e a gente vai se ajustando, até porque, irmão, nessa parte de audiovisual, mano, eu era muito leigo, e é uma coisa que eu tô aprendendo, entendeu? E sigo aprendendo, irmão, porque eu sou muito novo nesse meio. E é uma parada que faz diferença, assim, pô, foi maneiro você tocar nesse assunto, irmão, porque, pô, é a minha área, né, mano? Eu sou do marketing, e cara, é muito maneiro isso, por exemplo, você como dono de empresa hoje, abrir a boca e falar sobre isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Cara, tem muita gente que, por exemplo, acha que é ruim demandar. Eu, por exemplo, eu só comecei a crescer profissionalmente quando eu aprendi que eu não sei de tudo. Irmão, você precisa demandar aquilo que você tem uma dificuldade ou não tem tempo para fazer para uma pessoa que sabe. Por exemplo, eu sou do marketing, irmão. Só que, pô, como gerir empresa, eu sei como ninguém. Tem empresas, as empresas hoje me contratam para que eu acerte o marketing, o comercial e aumente o faturamento das empresas. Só que, cara, irmão, a parte, por exemplo, financeira, eu sou horrível, mano. Pô, o que eu vou fazer? Eu preciso contratar uma pessoa que seja especialista nisso. Então, assim, você tem um talento que só você tem. A tua metodologia de treino é uma metodologia do Felipe, que pô, juntou com os teus sócios da GR7 Barra. Então, você hoje ter uma equipe de marketing, cara, te ajuda a fazer o que você faz de bem, que é a tua metodologia. Então, ele te ajuda ali no marketing, o outro te ajuda, por exemplo, eu acho até a questão de sócio. Irmão, ter sócio é bom em que sentido? Quando o teu sócio faz algo que você não faz. Isso aí. Por exemplo, você, por exemplo, pode ter uma função mais comercial, o outro tem uma função mais administrativa. Sim. E vocês se complementam. Cara, é um carro, né? É um carro. O carro ele precisa de tudo isso, mano. Parte de financeiro, eu nem mexo. É o Charles. Por quê? Eu não entendo, mano. Charles, até hoje. O Charles trabalhou loja, já fez 1 milhão, teve imobiliária. Então, mano, eu só faço assim pra ele, irmão, o fechamento da barra é esse. Eu mando pra ele vum. Ah, tem que fazer isso. Eu mando pra ele. Felipe, tem tanto na conta, a gente vai tirar isso pra esse mês. Porque, irmão, não é a minha área. Isso aí. E, galera, valorizem o marketing. Porque é o mundo de hoje em dia, filho. Se você não tá na internet sendo visto, esquece, é loucura. Tá com vergonha? Faz o vídeo com vergonha. Tá irritado? Faz o vídeo irritado. Porque não tem jeito, irmão. É verdade. Eu falo, a gente começou o Instagram da GR7 do zero. A gente tem vídeo com 15 mil visualizações, 22 mil visualizações, 50 mil visualizações. Ah, mas tem uns que dão 800. Você não vai acertar em todos. E assim, não. Cara, tem muita gente que acha que, por exemplo, bota 800 pessoas aqui dentro dessa sala aqui, irmão. Também, irmão. É muita gente, irmão. A gente às vezes fica achando que, cara, botou o parâmetro do 15 só mil. importa, por exemplo, o vídeo, né? Talvez o que tenha viralizado, mas às vezes o que trouxe cliente foi o de 800. Tô dando um exemplo, não que seja uma regra, mas assim, cara. E eu vou pegar um gancho aqui no que você falou, cara, assim, que eu levo isso como filosofia de vida. Quem me acompanha, quem acompanha o Benzer Marketing sabe, irmão. Marketing e vendas vem antes de tudo. Você pode ter qualquer uma profissão. Se você for personal, se você for psicóloga como a minha mulher, você tem uma escola de futevôlei, irmão, se você entender que marketing e vendas vem antes de tudo, você tem negócio, porque se você não vender, você não tem empresa. A verdade é essa. Então, assim, você pode, irmão, ser o melhor personal, irmão. Se ninguém souber disso... Tu não vai trabalhar. Se você não souber vender isso, você não vai ter empresa. Você não vai ter... Por exemplo, eu acredito que hoje você é personal, mas, por exemplo, você pode ter um sonho de ter o teu um negócio... Uma plataforma de treinamento, de ser um mentor de personagens, né? Então, assim, GR7 Barra... Se você não tem aluno, você não tem empresa. Sim. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas assim, então assim... Eu sou um cara, sou até suspeito pra falar, mas assim, eu vou defender sempre, irmão. Marketing e venda vem antes de tudo, mano. É verdade. Tudo. Você só tem um negócio se você tiver pra quem vender. Né? Pra quem compra o teu negócio, né? Então assim, pô, eu sou defendedor nada disso, né? Irmão, juro por Deus, a primeira coisa que eu pensei quando eu fui abrir, eu falei pros moleques, falei, mano, a gente precisa de um marketing forte. É isso, mano. E a Letícia, que tá lá comigo,
ela é nova até nesse meio, porque ela é do meio de escola. Ela trabalha Maneiro. na Legacy, tá ligado? Pô, que é a que escola isso? cristã. Então, pô, a Legacy Tá dentro é do- da Ilan, pô. É? A Legacy, ela é... Na verdade, não é da Ilan, né? É do mesmo dono, Uhum. né? O cara que começou a Ilan, que é a minha igreja, que é o Felipe Murdoch, ele criou a Ela Legacy deve School. conhecer, Cara, então. com certeza. Com certeza. E aí, eu trouxe ela pro futevôlei. E eu falei pra ela, cara, aqui tem muita oportunidade, aqui você vai fazer um networking muito grande, você vai conhecer muitas pessoas, e é o esporte que tá no hype, É tá isso crescendo muito. Irmão, juro por Deus, do meu CT, ela já fez uns 4 trabalhos. Olha aí. Maneiro, mano. Ah, uma aluna queria fazer um vídeo não sei o que de corrida, ela pum. Ah, um aluno tem não sei o que. Por quê? Tá fazendo um bom trabalho ali na Tá GR7. Mano, aparecendo várias oportunidade. pessoas vêm me perguntar, pô, quem faz o teu marketing lá do... É ela. E aí, ela já tá sendo inteligente, tá montando uma equipe, porque eu já falei Isso pra aí. ela também, cara, não dá pra abraçar o mundo, você não vai estar em 8.000 lugares ao mesmo tempo. Isso. E aí Tem que perder tá um pouquinho também. Não, sou ela. Pô, irmão, eu tenho um case de sucesso que é a GR7 Barra, né? Que acaba gerando outros clientes pra ela. Cara, se especializa na área de futebol. Uhum. Coisa, Daqui a pouco você tá sendo vista como a referência. Referência nesse né? meio. E tem muita gente assim, cara, como no futebol, eu vi o que você fez aqui hoje, por exemplo, você falou de outras escolas, cara, tem gente que, eu sou um cara que eu ajudo, tem muita gente que começa no marketing e eu ajudo, irmão, cara, porque tem espaço pra todo mundo. mano. A maior bobeira que tu pode dar é assim, irmão, vai tomar o meu lugar. vou isso falar aí. do... Pô, tá Irmão, maluco, divulga a Ian. Letícia, É. pô, ela é um case de sucesso, sabe? Ian, Gente, o as que eu pessoas puder fazer, É irmão. isso, mano, Mano, é eu isso. falo, graças a Deus, mano. Isso daí volta lá atrás no que você falou da minha postura, irmão. Eu pego a orla ali inteira, em qualquer rede que eu for, vou jogar e vou ser bem recebido. Não é porque eu sou diferente, não, porque, irmão, eu sempre respeitei todo mundo. Eu não sou o cara de ficar falando mal de ninguém e tal. E eu falo, mano, quantas vezes várias pessoas me falam assim, pô, mano, às vezes a pessoa mora lá no posto 1. Eu falo, pô, mano, vai lá no Maria Elisa. Pô, o Gui, o parceiro meu, abriu um CT lá. Pô, vai lá Pô, na mais R... perto pra você, Pô, é isso pô, aí. Você... Ah, mora ali perto do Olegário. Pô, vai lá na R2, tem um parceiro meu lá, o Chamon e o Ricardinho, Isso aí. vai lá. Ah, eu sou da frente da Praça do Ó. Pô, tem o Black lá, pode ir lá, que é pertinho, procura não sei quem. Porque, irmão, é o que você falou, tem espaço pra todo mundo. São mano. princípios e valores que são negociáveis, né, irmão? A gente tem que estar sempre aquilo, a ajudando gente o não, próximo. eu sempre falo isso, mano, faz o teu sem pisar em Isso ninguém. aí. Mano, Isso aí. é Você sobre não isso. precisa, É mano. isso. O intuito, mano, desse podcast aqui começou exatamente por isso, mano. Até no meu bate-papo com vocês dois, eu falei assim, cara, aqui, esse espaço do podcast, pô, eu poderia aqui ficar falando meia hora aqui, um monte de coisa que eu quero falar de mim, mas, na verdade, aqui é pra abrir um espaço pra galera que empreende, mano. E, pô, e no nosso caso aqui, pô, a gente tem uma história, né? A gente se conectou, né, desde o colégio. Então, assim, cara, se eu tenho a oportunidade de você vir aqui e exaltar a tua empresa, mano, a GR7 Barra, Isso aí. os teus patrocinadores. A gente vai falar, inclusive, dos patrocinadores aqui do podcast. Por exemplo, você tem um patrocínio de roupa, mas, cara, tem o meu patrocínio aqui que te presenteou. Exato. E, cara, Uma não coisa é não uma é- coisa assim que é- você... Não, é a não guerra. pode falar, É. meu. Cara, é umas coisas, mano, É. que depois que a gente tem o entendimento da palavra de Deus, mano, a gente entende que, cara, a gente Forja olha também, de outra é, forma. de outra né? forma, mano, que Forja não também. tem concorrente. E eu quero até puxar um gancho disso, até antes de fazer uma pausa aqui pra fazer o momento merchan. Então, um gancho que eu quero trazer aqui, cara, é realmente sobre... recentemente, lá na Ilan, a gente fala... Eles pregam todo domingo lá por séries. E esse mês, por incrível que pareça, a gente tava falando que a gente não tem... Nós não temos inimigos, né? Os nossos inimigos não são os seres humanos. Né? A gente só tem um inimigo, mano. Então, assim, que é Satanás, mano. Então, assim, muitas das vezes, quando a gente passa por alguma coisa, a gente quer, às vezes, culpar de fato as pessoas, mano. Mas talvez aquela pessoa tá sendo usada ali, cara, pelo inimigo. Então, a gente passou recentemente aí, essa última semana, pelo caso lá, eu até falei sobre isso, né? Do rapaz que foi morto, né, cara? Uma infelicidade total, uma coisa assim horrível que aconteceu com o Charlie Kirk, né, lá nos Estados Unidos. Exatamente por isso o mundo ele tá indo nessa direção de direita contra a esquerda, e a gente não tem isso. Então, quando a gente fala sobre isso, tem espaço para todo mundo, exatamente isso. Nós não temos inimigos. O seu concorrente, ele não é seu inimigo, cara. Porque se tem pessoas abrindo mais CTs, é porque o teu nicho, ele tá sendo elevado. Exatamente. Então, assim, cara, e quando a gente tem a vertente cristã, a gente começa a entender
que a gente não tem inimigo, né? O meu concorrente não é meu inimigo. Deus não vai deixar de O te cara que abençoar, tá falando no mal de próximo. mim não é sobre ele, cara. Ele tá sendo influenciado pelo inimigo, Isso. né, mano? Não, Então- Ian, isso aí, cara, é muito importante, porque, cara, se a gente. A palavra de Deus diz, né? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Isso, mano. Mano, tente olhar todas as situações da melhor forma. E use as situações também de forma boa, de forma positiva, né? Porque, por exemplo, mano, eu aprendo tanto com outros donos de CT, com outros profissionais da é minha isso aí. área, entendeu? Um cara que, às vezes, é o meu vizinho de CT ali, às vezes ele postou um conteúdo que é maneiro, que vai agregar pra mim, e às vezes eu posso estar postando um conteúdo lá no meu também que ser vai legal agregar pra ele. isso aí. Uma Isso aí. ideia que, de repente, ele nunca pensou, de fazer um aulão, de fazer uma parada diferente, fazer uma turma avançada, alguma coisa para... Então, assim, cara, começa a agregar coisas boas, começa a plantar coisas boas para abençoar outras vidas, ao invés de ficar seja nessa... potência pra outras pessoas. Ao né, invés mano? de ficar nessa parada de, caraca, o cara tá querendo ser Isso aí. melhor que eu, o cara tá roubando meu aluno, o cara tá... Ou o meu cliente. Cara, É lei da esquece... semeadura, né, meu irmão? Aquilo que tu planta, tu colhe. Exato, e foi o que o irmão falou aqui pra mim, um pouquinho mais baixo. Irmão, o que Deus tem pra você vai chegar, mano. Ele não Ninguém vai vai deixar roubar, de te é. abençoar. Isso Pelo Ninguém contrário. vai roubar, exatamente, pelo contrário. Você Deus ser vai mais te dar em abençoado, dobro. é isso aí. Entendeu? Se você estiver abençoando, e faça sem esperar nada em troca. Nada em Faça troca, porque isso aí. o teu coração é um coração doador. E é isso, mano. É isso, Bom mano. demais. A gente tá chegando aqui no momento do episódio que eu quero agradecer, aproveitar, pegar esse gancho aqui, quero agradecer aos meus patrocinadores e hoje em especial falando de uma marca que assim, cara, que acredito que vocês também, sempre que você vai vestir alguma coisa, vestir alguma roupa, né? A gente se preocupa também com a história, cara, assim. Porque camisa por camisa a gente tem várias, mano. Tem várias marcas. E eu queria falar agora especialmente da Paca. A Paca começou um sonho do Regis, do Renato. Queria agradecer pela parceria de vocês. E a Paca é uma marca que a Paca, para vocês que estão conhecendo hoje, ela vende muitas pacas. Por quê? O Regis, né, ele foi nascido e criado na ilha de Paquetá. E Paquetá vem desse nome, porque lá tem muitas pacas, que é o bicho, né? Então, assim, ele traz em cada estampa, cara, a originalidade da ilha de Paquetá, porque conecta com a história dele, a história da marca. Maneiro. Então, essa coleção, ela traz alguns elementos, né, da ilha de Paquetá. Eu tô aqui vestindo paca, sou muito grato para eles. E vocês já sabem que aqui no episódio do podcast do Benzi Marketing, o patrocinador ele não presenteia só o Benzi, ele presenteia também os nossos convidados, irmão. Então, assim, eu queria entregar aqui para vocês, assim, eles tiveram todo o cuidado, eles pegaram aqui, ó, Ian, eu quero saber quem é o Felipe, né, qual que é a história dele, porque eles são essa marca, né, que se preocupam de fato com o seu cliente, né? Então, cara, eles fizeram questão aqui, para você ver aqui, ó, Felipe, então tem um presentinho pra você aqui, cara, Isso, da obrigado, Paca. Tá? E tem aqui, ó, bota teu nome lá, ó, limão. Aí, ó. E, cara, eu já falei aqui, mas assim, eu queria que vocês abrissem, Paca. porque o diferencial Agora... deles, além da camisa, cara, tá na experiência. Então, olha a experiência que é abrir a caixa e receber a sua Paca, né, irmão? Pode tirar aí se tu Esse quiser. atendimento aí. Tem todo um cuidado, né, Tem uma mano? mensagenzinha aqui. Mensagenzinha Pode ler? Pode ler, irmão. Fica à vontade. Agora você é Paca. outro lado. Simplicidade, conforto e autenticidade. Essa peça carrega a nossa essência e agora faz parte da sua história. Pronto para vestir a sua melhor versão? Isso. Top, hein? Forte, hein? Pode abrir aí, irmão. Olha certeza vou o abrir. cuidado, né, mano? É diferenciado, né, mano? Embalagenzinha. Olha o material. Então um voucherzinho aqui. Inclusive você que quer comprar, quer adquirir a sua Irado, Paca, é só ir lá no site da Paca, tá? E, além disso, tem um cupom do Benzi. Cupom Benzi15, você ainda ganha 15% de desconto, né, na compra de qualquer peça lá da Paca. Beleza? Paca, Ali, muito obrigado. Mostra ali, vocês dois pra Muito câmera. top. Ai, coisa linda, hein? Fera. Pretinha Malzinho, básica, né? do jeito que eu gosto também. Irmão. Coisa Muito linda. top. Então é Parabéns isso, pelo vista a produto aí. Paca, né? E, cara, você use, na hora que você for comprar, né? Depois de toda essa história, dessa marca maravilhosa que eu passei aqui, irmão, cara, vai no site da Paca e coloca lá, cupom Benzi15, que você ainda consegue 15% de desconto em qualquer compra. Tem loja física? Valeu?
Não, por enquanto é só online mesmo, tá? Mas, cara, assim, é uma marca realmente diferenciada e que tem todo esse cuidado. Valeu? Muito obrigado mais uma vez, Paca. Use Paca, vamos pra cima. Use Paca. Quero pegar esse gancho aqui desse presente aqui, irmão, que a Paca me deu, né, através de você. E te dar o teu presente, que na verdade é um presente, é um convite, pô. E vou te falar, ele tá me prometendo isso aqui desde o início do episódio. E eu tenho certeza que você vai aceitar, até porque agora você é meu vizinho, mora do meu ladinho ali. Irmão, quero te proporcionar 2 semaninhas de treino comigo. Que ali isso, do meu lado, maluco? eu sendo seu personal ali, ó. Te exigindo ao E máximo. pra quem tá vendo, Aceita? o homem tá focado, tá? Aceita, pô. Ainda bem que eu tava treinando já. Treinando, ele tá do meu lado, Jesus. O Espírito Santo me comoveu. Ele falou: você tem que demonstrar um treinamentozinho pra ele. Pô, irmão, Forma com de abençoar. certeza. Olha a forma de abençoar. Irmão, e vou te falar, assim, melhor, eu vou melhorar a tua proposta. Eu quero gravar todo esse conteúdo, Pô, toda essa evolução irado. dessas 2 semanas de treino, até a mesmo gente pra gente até prolonga fazer isso aí. como se fosse um reality ali, a reality, galera, interagindo. a galera ia acompanhando cada treino, cada Mostrar um evolução, pouco do cara. trabalho pô. do irmão também. Pô, mais do que topar, o cara mora do meu lado. Meu vizinho, Pois é, pô, mano. agora. Tô dentro, irmão, tô dentro. Alto E assim, nível. cara, eu podendo te abençoar, logicamente, fazendo conteúdo disso tudo, porque eu acho Isso que aí. aqui todo mundo que tá assistindo vai querer acompanhar também e vai conhecer um pouco mais do trabalho, Pra com vocês, certeza. pra vocês que acham que as coisas acontecem à toa, pelo acaso, não é. A gente tá aqui, mas a gente tá aqui através de Jesus Cristo. Deus já Jesus tinha planejado isso já aqui. planejou Ah, tudo. com E certeza. você também tá assistindo isso aqui porque Jesus quer falar com muito você. doido, porque não ia ser ele, né? Mano. Como que Deus é, né? Olha Moleque, só, eu as nem coisas sabia que acontecem. vocês iam se conectar. Mano, eu nem sabia que vocês tinham jogado no bola. Mano, doideira. Deus, ele faz assim as coisas. A gente passa por muita Jesuscidência, que a gente chama hoje, né? Isso aí. Irmão, é o tempo inteiro, mano. O tempo É isso. inteiro. Eu queria que você também Já pudesse falar. aproveitando, Vocês né? estão vendo aqui desde o início, tá? Esse aqui são patrocinadores do Felipe, lá da GR7 Barra. E aí fica à vontade para você Então, falar galera, também sobre isso. Esse aqui é o protetor solar que tá com a gente lá. A gente vive esse lifestyle de praia, né? Flávio, muito obrigado. Ian, tô te presenteando aqui com um protetorzinho da Blue. Cara, sensacional. Não é porque é nosso patrocinador, não, mas tá muito aprovado no meio da galera do beach sport, vamos dizer assim, né? A galera do beach tennis, até a galera do surf também, que pega onda, que, pô, ele é bastão, toque seco, não escorre no olho, tem várias funções. Esse aqui é o com cor, eles têm um incolor também. A gente tem o nosso cupom lá, GR7 Barra, tem um descontinho lá pra você também. Se quiser comprar um protetorzinho. Pô, top demais. Fábrica de Qual que é o monstros. nome dele? Blue. Blue. É. E o nome do rapaz, você falou? Flávio. Flávio, muito obrigado, cara. Tô recebendo aqui através do Felipe, através da GR7 Barra. E muito feliz. E depois eu conto como é que foi a minha experiência usando Por também. favor. Muito feliz, obrigado. Fábrica irmão. de monstros Isso aí. premium. Natan, Ricardo, que é o meu cunhado, marido da minha irmã também, um dos responsáveis. Tá com a gente também, apoiando, pô, nos torneios, nosso patrocinador master. Trouxe a garrafinha, né? Que o homem agora tá treinando, né? Pô, aí já veio a calhar, né, Olha a mano? coisa aí. Sempre hidratado, né? E quero agradecer também ao Fernando, da Five Athletic, que é a minha patrocinadora de roupa. Faz os nossos uniformes dos eventos, dos torneios. Também a gente tem um cupomzinho de desconto lá na Five, cupom GR7. Se quiser entrar lá no Instagram, estamos com uma coleção absurda. E já pega um gancho do que a gente falou aqui. A Paca, patrocinadora do Ian, tem o espaço dela, uma marca sensacional, um material maravilhoso. A Five, que tá aqui comigo também, outra empresa sensacional, que tá muito forte também no meio do beach sports aí, beach tênis, futevôlei. Se você que tem o teu CT, quer fazer um evento, quer fazer um torneio interno, quer fazer o teu material, você que tem alguma equipe também de academia, quer fazer o teu uniforme, contacta eles lá, atendimento sensacional, empresa maravilhosa, mano, assim, Fernando tá fazendo um trabalho irado, muito obrigado aí pela oportunidade. Depois eu vou ver se eu mando um kitzinho lá pra tua casa da Five pra você ser presenteado. Vou cobrar, quando eu pegar esse corte, eu vou jogar e vou marcar a Five. É isso. E por último, meu último presente vai ser
um mês grátis pro meu parceiro treinar lá na minha casinha. Mano, mentira! Sendo muito bem-vindo Aí eu tô lá. sabendo disso aqui agora, mano. Presentinho, vai treinar, ter oportunidade A de ir lá mulher na pode ir GR7. também? Claro que Aí. pode, porra. Hoje eu não vivo sem ela, mano. Daqui a pouco, vocês já são um, mas daqui a pouco vai ser no papel. É, tá vou chegando, jogar, não. semana que vem, Vai estar o pai. coração. O coração tá a mil, filho. Eu quero tô doido pra casar com essa mulher, filho. É doido, filho. E aí a gente tá dando esse presente também, irmão. Caraca. Pô, que maneiro, mano. Ai, Irado, parar, irado. sem brincadeira. Se eu soubesse, ia chamar no antes. Mas, pô, quero agradecer essa oportunidade aqui também. E, galera, valorizem as pessoas que estão apoiando vocês. Isso aí. Tá? Graças a esses patrocinadores aqui, muita coisa acontece, Com né? certeza, Então, mano. pessoas que vêm para somar, pessoas que vêm para agregar aí no nosso trabalho. E a Five. A gente também tem outros patrocinadores, tem a Souvenir, Verão Tintas, que é do Alê, também que, pô, meu parceirão, tá sempre lá com a gente. A Pet Carioca também, que é do Dani, sensacional também, tá sempre ajudando. Restaurante Cocotão lá do Recreio, também, meu irmão, tiver lá no Recreio, passou aquele diazão na praia, quiser ir lá bater um rango, irmão, self-service da melhor qualidade. Top. Pô, sensacional, galera que tá sempre apoiando a gente aí, né? A LCM também, que faz a nossa rede lá também, que apoia a gente, pô, qualquer tipo de material de futebol, marcação, os caras também estão sempre aí ajudando. E isso é muito importante, mano, dar valor a essas pessoas. Não é porque a gente ganha algo em troca, porque são pessoas que chegaram para somar no nosso projeto, né? Como você também tem seus apoiadores aí, quero agradecer de verdade. Pô, perfeito, irmão. Vou te falar, tô muito feliz, de verdade, cara. Não esperava aqui, acabou que foi uma surpresa, pô, gigantesca aqui. Eu ganhei, pô, personal, um mês de treino lá na GR7 Bar, irmão, assim, cara, de verdade. E foi o que você falou, cara, os patrocinadores, né, são pessoas, cara, sonhadores que sonharam igual a gente sonhou o nosso negócio, igual a gente sonhou, no teu caso, de ser personal, irmão, de lidar com esporte. São pessoas que sonham igual a gente, mano, e estão aqui pra somar, né, então, pô, teve todo o cuidado, né, cara, de enviar aqui, pô. Assim que eu falei, ó, fechei mais um episódio, cara, me dá o nome do Felipe, quero entender ali mais ou menos o estilo dele, pegou o tamanho também direitinho pra poder enviar aqui, cara, isso faz toda a diferença, tô muito feliz com todos os presentes que eu ganhei aqui também, e a presença de vocês, cara, de verdade. E é importante, tu falou de esporte aí, né, das marcas e tal, Também. estimular as pessoas a praticarem a atividade física isso aí. também, né, que é um ponto importante que a gente vem, todo mundo aqui, o Felipe do esporte, você veio do futebol, eu vim do futebol. Então, assim, gente, pratique atividade física, exercício físico, porque Não é só um autocuidado. estética, né? Não é só estética. É um autocuidado que você tem hoje, mas futuramente te previne de muitas coisas. Com certeza, Então é importante a gente tá se prevenindo. A aí. gente tem até uma história, eu não lembro direito que quem vê alguém aqui no meu podcast falou sobre isso, não lembro muito bem qual é a história total, mas é que Deus deu uma missão para cada um de nós. Aí o cara deu uma missão para um cara que tinha muito mais tempo de missão, só que ele acabou morrendo antes de acontecer a missão, porque ele não se cuidou, não cuidou da parte física, né? Digamos assim. Então, Fala que tá tudo interligado, né? O espiritual, com Tudo, a alma mano. e corpo. Cara, a Bíblia ela é explícita nisso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, É nós isso, temos mano. que cuidar do nosso corpo, irmão. é isso. E Você falando, gosta de futebol, e falando de disso, futebol, mano, faz tudo. só pra gente pegar um gancho aqui, Academia. falando dos nossos patrocinadores também, pra gente concluir esse momento. Vocês estão com fome, cara? Verdade é essa, que a gente tá gravando Cara, aqui. já tem o tempo. A gente tá falando, mas, cara, ó, ele até apareceu aqui, ó. Não foi nem combinado, parece que tem alguém libertando muito, mas não tem, não, tá? Então, assim, cara, mais um dos patrocinadores é a Hilltop Gourmet, cara. A Hilltop Gourmet é do Ryan e da Natiele, é um casal empreendedor. Eu sou Legal. fã deles, assim, cara, fã deles de verdade. Então, eles entregam em toda Jacarepaguá. Nesse primeiro momento, eles começaram, tem pouco tempo. E, assim, cara, eles oferecem um hambúrguer artesanal pra você que é fora da curva. Irmão, porque hambúrguer, né, a gente, cara, pô, se entrar no iFood, tu tem 500 hambúrgueres. Mas, assim, cara, o diferencial deles é o cuidado também, com todo o preparo, realmente utensílios ali de qualidade, né? Com a carne de qualidade, eles se preocupam com isso, com a embalagem. E, cara, muito mais do que eu ficar falando aqui, sei que vocês devem estar cheios de fome, e eles também, como apoiando aqui o podcast, mandaram pra gente. Então, pode entrar aí. Ai, garoto, nem queria. A hora boa. Olha, a hora boa.
Veio um pra cada. Eu não tô nem vendo qual que é cada sabor. Não. Cada um tem um sabor aqui, Olha aí. tá? Mozão. Não, vou jogar aqui. Não precisa cortar essa parte não, que aqui é verdade, irmão. Isso aí, Nua e isso crua. aí. Então aqui, cara, agradecer a Rio Top Gourmet por estar enviando aqui esse hambúrguer pra gente. Cara, então vamos abrir, né? Vamos saborear. Ver qual é, né? Vamos ver qual é dessa brincadeira aqui, ó. Bonito, hein, Pô, irmão? olha isso aqui, mano. Foca aqui, produção. Cara, olha que loucura, Top. mano. Aqui. Tu quer bacon? Recheado. Olha. Aqui, Cara, saladinha. cada um com um sabor. Então agora a gente dá uma licencinha aqui pra gente que a gente vai saborear, Top. beleza? Aí vamos comer mesmo que eu tô rindo. Ninguém almoçou. Se falar que almoçou é mentira. Cara, surreal isso aqui, cara. Então você que tá assistindo aqui o nosso podcast, nesse momento, é só você escanear o QR Code que vai estar na tela. E você ainda tem um cupom Benzer Marketing 15, porque isso é bom também, né, irmão? Eu, quando eu tô no iFood, tô rodando lá, se não tem um cupomzinho, é difícil. Então, assim, além de ser um hambúrguer maravilhoso, entrega em toda Jacarepaguá, você, usando o cupom Benzer Marketing 15, ainda ganha 15% de desconto. Valeu? E é isso. E agora deixa eu saborear aqui meu hambúrguer, daqui a pouco a gente volta. Devidamente alimentados, né? Agradecer mais uma vez a Rio Top Gourmet. Hambúrguer maravilhoso. Então você, que é da região de Jacarepaguá, escaneie esse QR Code que vai aparecer na tua tela e faça agora o seu pedido. E ainda com o cupom BenzerMarket15 você ganha 15% de desconto. É isso. Moro lá pertinho e já ganhou um cliente. É isso, vambora. Rapaziada, queria aqui, cara, de verdade agradecer a presença de vocês. Cara, pra mim realmente é um movimento, maravilhoso, cara, de verdade, ter vocês aqui. Eu sempre falo isso aqui em todo final de episódio, cara, muito mais do que você dizer pra uma pessoa que você acredita no sonho dela, é você ajudar e fazer parte. Então isso aqui é um sonho meu, então vocês terem topado, vocês estarem aqui, cara, vocês estão me ajudando demais no meu sonho. É um projeto muito embrionário, né, o podcast tá começando agora, mas assim, tô muito feliz com a presença de vocês aqui. Tenho certeza que vidas serão alcançadas também com toda a história que você contou também da tua, quando você parou de jogar e superação, e hoje, dá treino, pra quem tá começando, isso é algo, cara, grandioso, mano. Sim. Você ajudar a pessoa que tá tendo o mesmo sonho que você teve lá atrás, e, você nesse mundo de empreender, cara, eu te entendo bem em várias situações, né, e assim, cara, muito feliz, e, cara, muito feliz por esse episódio, de verdade, agradecer pela presença de vocês, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, fazer algum agradecimento, fiquem à vontade também. Irmão, só gratidão a você pelo convite, né? Claro Amém. que eu já falei no começo, mas acompanhar a tua evolução desde quando eu te conheço lá de menorzinho até agora, é gratificante ver a tua conversão, ver o homem que tu se tornou, vai casar aí agora. Amém, irmão. Então, assim, cara, absurdo. Meus parabéns, agora eu tô te dando meus parabéns Amém, pela irmão. tua decisão e pelo homem que tu se tornou, cara. Valeu? Te agradeço mais uma vez pelo convite aí e te aguardo no treinamento. Amém, vambora, irmão. A gente vai botar isso pra frente. Também só agradecer pela oportunidade, né, irmão? Porque a gente tá vindo aqui para prestigiar o seu trabalho também, mas você tá abrindo um canal, uma Isso aí. porta aqui pra gente falar um pouco da nossa história, dos nossos negócios, né? O Limão na área dele, eu na minha. E foi um papo leve, gostoso, como se a gente estivesse resenhando. Isso aí. A gente sentou aqui, parece que a gente não ficou todo esse tempo sem se ver, né? Isso é verdade. E te agradecer, irmão, por me apresentar esse cara aqui, me reapresentar, né? É verdade. Novamente, se Deus quiser, a gente vai ter mais oportunidades Certeza, para irmão. estar junto também, Certeza. tomar um café, falar de trocar. Deus, estar junto. Isso aí. E como a gente é da mesma área, né? Ele já é É. formado, eu tô me formando. Vai que Deus tem Trocar, projetos isso aí. aí pra frente pra Não, gente Jesus. fazer algo Nada é à junto, né? E agradecer por essa oportunidade e que Deus continue te abençoando muito, abençoando esse projeto. Saiba que esse projeto, antes dele ser entregue pra você, ele foi formado no coração de Deus. Isso aí. Então, eu tenho muita fé que isso aqui é só o início de uma trajetória. Parabéns pelo homem que você tem se tornado. Amém. Que Deus continue te fortificando, venha estar alimentando a tua fome, a tua sede pela palavra, Isso aí. que a tua fé seja renovada a cada dia, que no dia que você estiver triste, desanimado, achando que nada está dando certo, que as coisas estão demorando, que você venha depositar
todas as tuas dificuldades, ansiedade nas mãos de Deus, porque é Ele quem cuida da tua vida, dos teus sonhos, dos teus planos. Isso E aí. eu tenho certeza que aquilo que Deus tem preparado para tua vida, irmão, vai se cumprir, como eu falei aqui, no momento No certo, tempo dele. né? Amém. Hoje você está começando uma trajetória aqui e que Deus continue abençoando a tua família, a tua esposa, a tua caminhada e muitas felicidades para você nesse novo projeto e nos muitos outros que ainda tem por vir aí para tua vida, tá? Amém, irmão. Pô, eu que Tamo agradeço, junto. cara, de verdade, assim, isso aqui tá sendo a realização de um sonho e tô muito feliz, mano, de verdade, por ter vocês aqui nesse episódio. Se deixasse, a gente ficava falando aqui por horas, né, mano? Mas e isso foi engraçado também que você trouxe, você falou, cara, a gente sentou aqui e parece que os 12 anos que se passaram, Uhum. que a gente não se Sim. falava, não teve esse tempo, a gente sentou Sim. aqui, pô, e conseguiu conversar sobre tudo, eu me identifico muito com você, pô, tô muito feliz por você ter vindo aqui também, irmão, a gente teve muita história junto, né, no futebol, fora dele um tempinho também, dando trabalho, mas é isso, cara, esse projeto aqui iniciou, né, para falar de marketing, né, mas eu acredito que continue falando de marketing, mas a gente tá fazendo marketing de Jesus também, né, mano? Exatamente. Certeza. Levando Mais a palavra importante. dele a mais pessoas e, cara, ter esse episódio aqui foi realmente, eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas, pessoas que querem começar no mundo de personal vão se identificar Isso aí. com você, pessoas que querem começar o seu CT de futebol vão se identificar com a tua história. E é isso, agradecer a você, que sem você nada disso seria possível também, você que acompanha. Então, cara, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, agradecer aos meus patrocinadores, a Paca, né? Você que ainda não adquiriu a sua Paca, vai lá no site Paca Brasil e adquira a sua Paca com o cupom Benze15. Agradecer ao Rio Top Gourmet pela parceria. Você que é de Jacarepaguá, faça o seu pedido e use o cupom BenzeMarketing15 que você também ganha 15% de desconto. Agradecer a Outspop, que não teve presente aqui hoje nesse episódio, mas é uma parceira aqui também do podcast do Benze Marketing, né? Que é a Daniela, com a sua pipoca gourmet, que é maravilhosa, né? Vocês ainda não tiveram a oportunidade de provar, mas vão ter, com certeza. E agradecer por isso tudo, por mais um episódio entregue, agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar aqui, estar exaltando o nome, né? E estar trazendo realmente a palavra para mais e mais pessoas. É isso. E agradeço. Até a próxima, até o próximo episódio. Valeu. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, te agradeço por essa oportunidade, Deus. Te agradeço por a gente estar aqui, por a gente estar acontecendo aqui essas reconexões, Pai. Que seja um episódio leve, prazeroso para todo mundo que está aqui, Pai. Quero te pedir pela vida do Limão, quero te pedir pela vida do Felipe, Pai, que o Senhor continue abençoando eles. Todos os negócios que eles têm a tocar, o trabalho do Limão. Então, assim, cara, que esse episódio aqui seja, além de eles poderem ter um espaço, né, para divulgar o negócio deles, que seja exaltado o teu nome também, né, assim como tem que ser, Pai, né, a Bíblia não falada, mas vivida, que é o que a gente tempo todo a gente prega nas nossas vidas. Então, assim, cara, tô muito feliz. Esse episódio quero que seja abençoado, que saia aqui das nossas bocas, né? Palavras de bênção e que a gente possa alcançar, Pai. Nem que seja um coração através desse episódio. Em nome de Jesus, amém. Amém.